aí, pessoal? Como é que vocês estão? Estamos aqui iniciando o terceiro episódio do Pé no Barro Podcast. Serão todos muito bem-vindos. Eu sou Armindo Bart, host do podcast. E estou aqui do meu lado com o meu parceiro aqui, Bruno Quadros. Bruno, também host do podcast. Como é que tá? Buenas, vamos lá pro terceiro, né? Acho que estamos indo bem, né, cara? Não largamos nenhuma, mas estamos indo bem. Não, vai sair. Estamos ficando mais prático no negócio, na brincadeira. Quando esse episódio sair, já vai ter saído os outros aí. Já, com certeza. Não tá estourado já. Vamos lá, Bruno, a gente tem um convidado super especial hoje aqui. Será que ele coloca o pé no barro ou não coloca o pé no barro? Cara, ele literalmente, eu acho que não. Acho que nunca colocou. Esse foi agrônomo de escritório desde sempre, né? Mas também, ainda bem que não colocou, cara. Porque é um cara prazerzaço. Hoje nós vamos falar com Alexandre Monteiro Chequim. Figuraça aí, figura do agro cada vez mais um expoente do agro, trazendo muita tecnologia. E hoje vai ser muito show, porque esse cara tem muita coisa para dividir com a gente. Beleza, Chequim, seja muito bem-vindo aí com a gente, satisfação receber você aqui no Pé no Barro Podcast. Maravilha, obrigado, prazer é meu, o convite, é uma oportunidade ótima aqui estar com vocês, acho que o assunto tecnologia, o pé no barro, né, eu venho de uma família que tem o pé no barro, mas pai que é agrônomo, né, propriedade rural e tal, mas eu comecei a trabalhar com tecnologia muito cedo e vi ali, enquanto alguns do tempo da faculdade, cara, esse cara é louco, cara, esse cara tá, né, eu tava muito focado, assim, dentro desse nicho que hoje já é claramente um nicho e deixa de ser um nicho, já tá transversal, né, dentro de tudo. Então é um prazer e espero que a gente tenha um bom bate-papo aqui junto para trazer informação para o pessoal. Beleza. Ó, fica bem à vontade aqui, o nosso bate-papo é super descontraído, o pessoal que nos assiste já conhece um pouco da dinâmica. Show. Hoje até a gente não trouxe a cervejinha aí, né, Bruno? Estamos no início da tarde, então resolvemos dar uma segurada. Mas geralmente tem uma cervejinha também, tem uns petiscos. Com essa chuvinha aí, com esse tempinho, já dava para trazer até um quentão, né? Depois a gente ia pro vinho. Encerrava já sexta-feira, né? Já sextava, né? Show. Beleza, legal. Só antes da gente começar, dar alguns recadinhos pro pessoal ali, agradecer o nosso apoiador, a CIA Brasil, que é a empresa que apoia o podcast Pé no Barro. Então, muito obrigado pelo apoio. Eu e o Bruno trabalhamos na CIA e temos aqui agora o podcast. E se você quer ser nosso apoiador, fique bem à vontade, entre em contato com a gente, as nossas arrobas, @armibart, lá no Instagram, ou também na nossa arroba, né, @Pé no Barro Podcast, ou a arroba do Bruno também, BP Quadros. BP Quadros, sempre me confundo. BP Quadros. Entre em contato com a gente, se você quiser fazer parte, a gente conversa aí para colocar sua marca, tenho certeza que vai chegar em muita gente via o nosso podcast. E também convidar vocês para nos seguirem nas nossas redes sociais, em todas as redes sociais ali, Instagram, TikTok, @Pé no Barro Podcast, também no Facebook. Então entra lá, nos segue e também nos acompanha no YouTube. Você que está assistindo via YouTube, se inscreve no nosso canal, coloca ali o sininho de notificação, que para nós é bem importante que esse conteúdo chegue em muita gente. Certo? Pessoal, então vamos lá começar. Antes, primeira pergunta, se pudesse apresentar pra gente, pra quem não te conhece, um pouco da tua história. O Chequim é CEO da DigiFarms, também tem a Elevagro, né, que você trabalha. Fala um pouquinho pra gente aí do teu currículo, Chequim, melhor do que a gente apresentar. Bom, pessoal, eu tenho uma jornada que acho que é legal trazer essa convergência de 3, né, pontos. Eu gosto de trazer isso como um triângulo e eu estou no centro disso. Primeiro que eu venho de uma família do agro. Meu bisavô imigrou lá do norte da Itália para o sul do Brasil, né, junto com meu tataravô, e desde então eles vêm, né, atuando no agro. Meu pai foi o primeiro da geração que conseguiu fazer uma graduação e fez em agronomia, e acabou então, enquanto que o vô e meu tio estavam tocando ainda questão de propriedade, ele também foi seguir a carreira executiva, então atuou em multinacionais do agro aí. Mas eu comecei, então, em virtude até dessa questão mais urbana, né, comecei a trabalhar com informática muito cedo, em 9 para 10 anos, e também com a veia empreendedora desde muito cedo, assim, queria vender coisa, inventava coisa na rua, sabe? Então eu digo que eu estou nessa convergência entre empreendedorismo, entre o agro e entre a questão da tecnologia, né? Então a minha vida inteira eu tive negócios, empresas, né? Na verdade, a DigiFarms, que eu sou um dos co-founders e CEO, é a 10ª empresa, né, que eu já tive diretamente envolvido na construção e na gestão, né? Então, eu já tive 7 empresas tradicionais, e a gente pode falar depois um pouco sobre essa crise da meia-idade que eu tive com 30 e poucos anos lá, para sair do que eles chamam de lifestyle business, essa empresa mais tradicionais, consultorias e tal.
para ir para uma área mais de inovação, de startup. Né? Então, minha jornada foi de fazer agronomia, depois MBA em marketing, MBA em gestão de negócios, pós-MBA e tal, sempre dentro dessa área de business mesmo, mas muito direto atrelado ao agro. Então, dentro das experiências, a gente atendia, né, como grupo de comunicação, marketing, empresa de tecnologia, essas grandes empresas do agro e algumas pequenas e médias também, né? Então, esse Orion. background. A Orion foi a primeira. Orion chegou a virar um grupo, né? Grupo Orion. E a gente teve embaixo dela agência de publicidade, agência digital, agência de eventos e consultoria de marketing. Deixa eu contextualizar um pouquinho, né? O Chiquinho é formado lá em Santa Maria, isso já vão 20 anos, fez 20 anos no ano passado. Fez 20 anos no ano passado. Eu tô fazendo 20 de formado, agora a gente chegou a ser contemporâneo, né? E naquela época a gente tava começando com 2000, 2003, assim, tava começando com e-mail, essas coisas, assim. A gente tava começando, né, cara? Porque eu me recordo disso, que tu naquela época, tu já, como tu falou, já tinha esse pensamento totalmente diferente. Tu já era digitalizado naquela época, sim, né? 2000, sim. Eu coloquei no ar a minha primeira homepage, que na época chamava de homepage, né? Website, em 96. Eu estava ainda no 2º grau, né? Então, eu comecei a acessar... Na verdade, eu sempre fui nerd, ou geek, né? Nerd geek, aí, como chamo hoje. Meu 2º grau ali, meu final do 1º grau, cara, era desmontando o computador, era final de semana, o pessoal ia pra balada e a gente também tinha meus colegas nerd, né? A gente juntava lá 4, 5 PC, cara, a placa de RAM de uma com a memória do outro e tal. Então, eu comecei a trabalhar com computador, com informática muito cedo, em 90 para 91. Acessar a internet a partir de uns sistemas que eram chamados de BBS de São Paulo, a Mandic, inclusive foi a primeira, e eu cheguei a ter uma BBS junto com o resto do pessoal depois que meu pai foi transferido para Santa Maria, que é onde eu fiz o 2º grau e depois a faculdade, né? Então a gente tinha na época, BBS vem de Bulletin Board System, nada mais é do que é como se fosse uma mini internet. Era um lugar na época que você, usando um modem, que hoje ninguém entende que tem um sistema que faz a interconexão entre o teu equipamento e a internet. Na época, você tinha que usar a linha de escada. Então, a gente tinha um sistema... Depois da meia-noite. Sim, por causa do impulso o barulhinho, aquele que fazia sempre. Exatamente. Né? E aí, a gente tinha uma estrutura, um sistema onde as pessoas entravam, conseguiam postar mensagens e tal, que era uma mini... Tinha tipo de um e-mail, entre aspas, mas só funcionava ali dentro, entendeu? E aí, a gente chegou a vendia acesso, cobrava mensalidade e tal. Então, assim, foi isso com... Tô falando de 15, 16 anos, né? Nessa super bem no início da internet mesmo ali, né? Bem 94, 95 começou a ter os primeiros provedores e tal. Aqui no Brasil, um pouco disso, né? Isso, já tava... São Paulo, né? São Paulo começou antes. Começou antes, as universidades tinham acesso antes, então alguns professores tiveram acesso antes, mas vamos falar assim, o comercial, qualquer família, por exemplo, a primeira, na época eu estava em Santa Maria, a primeira internet provedora comercial que você podia se inscrever, pagar e ter acesso, foi em maio de 96. E aí eu inclusive cheguei atrasado depois e tive problema para voltar na escola, porque eu saí no recreio para fazer inscrição, porque eles diziam, somente tantos, limitado os números de acesso de clientes possíveis. Então eu saí na metade do recreio do colégio para fazer isso. Então isso foi em 96. Né? Imagina. Então, Sim, eu recordo bem, porque naquela época a gente fazia... O cara vai se entregando, mas a latinha entrega toda, né? Naquela época... a gente fazia apresentação, né? Tem uma faculdade de fazer apresentação, tu fazia ainda aquela lâmina que ia num retroprojetor e escrevia com uma... Então, assim, a evolução já era ter a caneta, que tu fazia aquela história, e aí apresentava ali. E aí tu já tava voando com PowerPoint, essas outras coisas, montando, e me recordo muito que já era outro nível, assim, e era diferente, né? Era fora da curva. Cara, o que esse cara quer? E todo mundo pensando em ir pro campo, lavoura e tal, o cara era diferente já, né? Isso foi. Mas tu sabe que eu acho que é legal explicar, tem um contexto que eu não fui sozinho, assim, que eu fui... Teve uma situação, porque meu pai é baby boomer, né? Meu pai é agrônomo, trabalhou muitos anos nesse mercado executivo, depois foi para a propriedade, voltou para a propriedade. Mas o baby boomers são esse pessoal que nasceu ali nos anos 40, né? Depois da Segunda Guerra Mundial. E ele teve justamente a transição onde você, como um profissional, você tinha todo o processo de malote, reuniões presenciais, ligações, ele viajava direto. E aí, onde é que tá? Tô no hotel, ligava do hotel, oi, estou aqui. E ele pegou a transição de
parar de mandar cartinha e máquina de escrever para vir o computador. Então colocaram o computador em cima da mesa e disseram, ó, agora é aqui. Te vira. Mensagem aqui, e-mail, você vai ter que fazer apresentações, relatórios e tal. E eu, como já tinha, né, já trabalhava com isso, já tinha começado a fazer cursinhos e tal na época, eu comecei a ajudar ele. Ajudando ele, eu comecei a fazer coisas, inclusive, para os colegas dele. Material para apresentação, e planilha, aquelas coisas todas. E aí eu fui, né, tendo um entrosamento maior com eles. E uma época, e isso nunca me esqueço, foi um diretor de marketing. Como eu, como estudante ainda, já comecei a entender a linguagem. Eu lembro que tinha muita coisa de arroz na época, né? Que o pai trabalhava. Então você tinha lá o capim arroz e tinha todos os Cruz Gali e o Cruz Pavones e tal. Então os nomes científicos eu conseguia saber, eu conseguia entender o que estavam ali e tal. Com isso, eu comecei a ajudar esses caras. E aquilo foi me abrindo um leque do tipo, cara, tu vê como, né, tem uma relação ali. E uma viagem dessa, para encurtar o assunto, esse diretor me falou assim, tu não sabe a dificuldade que é a gente encontrar pessoas que conheçam do agro, mas que tenham capacidade de desenvolver algo em marketing, em tecnologia. Então, porque eu estava na dúvida, foi bem um ano que eu estava eu ia fazer publicidade... O que eu faço da vida? O que eu faço da vida. E foi quando eu decidi, eu falei, cara, eu vou fazer agronomia. Até eu fui para as duas, né, para publicidade e agronomia, mas agronomia que eu cursei. A agronomia era mais fácil, né, cara? Mas até que na época até não, porque na outra eu passei também. A questão foi muito sabe? Do gosto mesmo. Do caminho ali e tal. Você enxergava um pouco de perspectiva, principalmente pelo futuro. Já olhava assim, cara, se eu for para cá, eu vou ser meio mercado comum e aqui vou associar as duas coisas. Exato. Que hoje hoje tá em nome isso, né? Hoje é T-shaped profile, que é perfil no formato de um T. Por que um T? Né? Porque se você pegar um T, você tem a perna do T aqui, que é a especialidade, você ser muito bom numa coisa. Mas você ter aqui em cima no T você ter conhecimento também macro. Então você consegue correlacionar. E está comprovado isso, né? A inteligência ela não é você ser muito bom numa coisa, é você correlacionar multi-áreas e gerar esses insights, esses resultados. Né? Então. E o pessoal que já passou por aqui, a gente tem falado muito nessa questão da comunicação, né? Isso que tu fala agora, de conseguir fazer essa relação, conseguir conectar tudo e conseguir passar isso, né, pro mercado, enfim, né, quem tá junto. Quando que dá o clique, assim? Nós estamos falando lá, terminou a faculdade, quando é que deu o clique? Diz, cara, eu vou viver disso aí, eu não vou trabalhar na multinacional, o que eu faço, né? Essa veia empreendedora que tu falou. Como é que foram os primeiros passos? E a tua primeira empresa foi ligada à comunicação, marketing, não era bem específica do agro? Ou naquela época já fazia trabalhos para o agro? Já? Atuando no agro, né? Na verdade, a primeira empresa que eu fui sócio, eu fui emancipado com 16 anos para ela... então, assim, tudo não foi me formei agora, né? Para mim, estava tudo muito claro antes. Então, eu comecei a trabalhar com com tecnologia. Cheguei a desenvolver alguns programas, porque eu comecei a programar também muito jovem, mas depois eu vi, cara, esse negócio da tela preta não é comigo. Eu gosto mais da parte da estratégia do marketing. E aí fui indo para esse lado, fui buscar os MBAs e tal, e sempre empreendendo, né? Sempre buscando esse viés, usando sempre muita tecnologia, uma visão, chamam de data-driven, né? Que é orientada a dados. Então, ter dados para tomar decisão e tal. Então, o clique ele não veio depois da faculdade. Na verdade, ele veio antes, no sentido de que quando eu passei na agronomia, já foi para buscar uma área de aplicação. Putz, aqui tem uma área... Porque eu realmente assim, fui criado indo para fora, na propriedade, aprendi a dirigir primeiro trator com 8 para 9 anos, pateando, lavrando, na época antes do plantio direto ali, para depois ir para o carro. Lá fora a gente dirigia caminhonete e tal. Então, assim... Eu venho com um agro muito forte, né? E depois ajudando o pai com conteúdos do agro. Então, para mim, era uma área que eu tinha e tenho muito uma afeição, a responsabilidade que o agro tem em, né, toda a questão de segurança alimentar e tudo mais. E a gente vê o quanto precisa ter essas outras áreas complementares, tecnologia, comunicação, marketing, para realmente a coisa andar. Então, eu fui intencionalmente, tá? E aí, quando eu estava na faculdade já, no meio, eu já tinha minha empresa. Eu já emitia, já prestava serviço. Tanto é que se pegar lá meu histórico escolar, lá da graduação, primeiro semestre eu fazia 11 disciplinas. E no segundo semestre eu fazia 4. Por quê? Porque era o período de safra
era o período onde eu tinha que estar disponível por causa das Pra poder trabalhar. viagens, ia com as empresas, e era foto, e era evento, e essas coisas todas. Então foi antes da formatura, já foi no meio do processo ali, né? E essa veia tua, já do business empreendedor, veio desde sempre? Foi muito cultura da família, do teu pai, ou foi contigo mesmo? Como é que despertou isso? Tu sabe que 2 semanas atrás, estava nos Estados Unidos fazendo uma mentoria, e um cara também, empreendedor serial, já teve várias empresas e tal, e ele me fez uma pergunta que o pessoal aqui, que está relacionado com exatamente a tua pergunta, não tinha me feito ainda, e agora você fez. Que é o seguinte, cara, me explica aí, de onde é que veio essa questão de ter negócio? Porque você falou, pô, não ir para multinacional, não ir. Eu nunca cogitei. Eu tive várias propostas. Quando eu estava me formando, inclusive conhecido nosso, um amigo meu, que na época veio, os caras falaram, cara, temos uma vaga para ti. E eu falei, eu não tô, né, disponível, não tenho interesse, mas eu vou te indicar alguém. E aí indiquei, e ele foi, trabalhou na empresa, foi selecionado e tal. E então, assim, essa questão assim de você buscar, né, o que caminho que você vai e tal, e empreender, e tal, sempre teve junto, fez parte de mim isso. Então, meu pai, ele não é um empreendedor, ele não tem essa coisa do empreendedor, mas ele tem alguns pilares que são muito importantes no perfil empreendedor. No sentido de você buscar ser melhor, fazer o certo, fazer o melhor. Por exemplo, a questão de comunicação. Porque ele estava, entre aspas, apanhando na jornada dele, que o pai andava a pé para quilômetros para poder estudar, ficou na casa de tia, comendo fortaia. Então, assim, ele não veio de uma família rica, né? Passou Então, trabalho, fez toda a caminhada e... Para graduação. E aí ele se formou na Federal Santa Maria também, em 75, e na época já foi direto trabalhar em multinacional. E ele sentiu aquele baque. Tanto é que ele fala, eles pegaram, os colocaram no avião, chegaram lá em São Paulo, fizeram o onboarding, aí disseram, agora aqui embaixo está o carro. Deram um Corcel 2 para ele e falou, agora voltem para casa. Ele falou, cara, como é que eu volto? Aí os colegas todos se olharam e falaram assim, vou chamar um táxi, ele vai na frente e nós vamos atrás. Porque não tinha o Waze, não tinha nada, né? Tinha nada, como é que vai, né? Era o mapinha quando achava o mapa de mão. Imagina uma cidade daquele tamanho que você nunca foi, criado no interior. Para quem é do Rio Grande do Sul, não existia nada fora do tudo, né? Tudo era outro país. Quem era da República, né? Então, assim, ele sempre colocou isso de fazer o certo, fazer o melhor, buscar se desenvolver, comunicação mesmo. Putz, estava apanhando lá. Inglês, cara. Inglês ele nos colocou com 6, 7 anos para fazer inglês. A vida inteira investiu em inglês. Que é um turning point, né? Eu não teria a jornada que eu tenho e em relação a limitações de línguas que eu poderia ter, né? Então eu acho que não veio direto... Meu pai separado da minha mãe, muito jovem, eu tinha 4 anos, e ela também, professora, tal, então também não veio diretamente dali. Então eu acho que é de uma questão de querer fazer algo diferente, sabe? Aí, só fazendo, o teu irmão também é do meio, né, cara? Bem sucedido também, trabalha no agro, também seguiu essa jornada. Eu ia colocar isso pro final, mas vamos trazer ele agora. E aí depois a gente vai nessa caminhada, tu tá nessa mudança para os Estados Unidos, né? Para ir morar lá. Vai mudar com família, tu tem filho e tu vai poder proporcionar isso pro teu filho também, né? O que tu passa para ele hoje, cara? O que já tá passando, colocando na cabeça dele? A gente teve um convidado aqui também que eu acompanho e que também já tá preparando o filho para ser um cara pro mundo, assim, um cara totalmente globalizado, com outra visão, não sabe o que vai fazer, óbvio que vai ser uma escolha. Na nossa época a gente ainda era muito direcionado, né? Tu tem que fazer isso e tal. Talvez tu tenha sido uma exceção, né, para essa criação do teu pai, mas o que tu tá passando para ele, assim, cara? Qual é a visão, né? Tu sabe que algumas coisas já são importantíssimas. E isso tá atrelado àquela pergunta, que foi a pergunta que aquele mentor me fez, foi o seguinte, cara, o que tu faz em casa? Ou o que os teus pais fizeram contigo que te incentivaram a ser assim? Eu falei, no meu caso, eu não tive... Tipo, a minha família não é de grandes empreendedores. Mas eu acho que os pilares que eu tive me incentivaram. Nesse caso, o que eu estou fazendo com meu filho? Eu estou tentando replicar. Eu quero tentar conseguir fazer coisas diferentes, mas eu quero manter esse cerne que eu recebi, porque eu sou grato por isso. A maneira como ele está sendo criado não é essa coisa do tipo, meu filho, tu tem que ser feliz, fazer só o que tu quer. Não é assim, porque a gente sabe que a vida não é assim. Tem a questão de qualidade, tem a questão de fazer o certo. Perdi dinheiro na minha vida por não aceitar algumas propostas, mas eu coloco a cabeça no travesseiro, cara. Agora mesmo, construindo uma startup,
você tem muito, a gente pode falar depois sobre isso, conceito de ações, né? Compartilhar ações, é o Stock Option Plan, né? Que é o plano, né, de opções de ações, onde você coloca isso à disponibilidade, essa disposição para, né, as pessoas também, né? Então, o que eu digo assim, ó, primeiro a educação de casa, independente de mudança, país e tal, eu acho que vem por isso. Tu tem responsabilidade, tu tem que fazer a coisa certa, não é fácil e não vai ser só as coisas que tu vai gostar. E por aí entra os desdobramentos, né? Agora, a função de... Né, é uma coisa meio natural, a DigiFarms foi criada para ser global. Ela não é um acidente. Às vezes o pessoal começa... tá, mas como é que foi o ano passado? Tem alguma coisa a ver com a última eleição, sabe? Específico, parece que o cara levantou de manhã e... né? Vou embora agora. Não, porque eu tive que me moldar muito para essa questão de planejamento por estar em negócios, né? Então, quando tu monta um negócio, você aprende a ter que fazer tudo. E quando você tem que fazer tudo, você sabe que não consegue fazer tudo. E aí você precisa começar a ser muito planejado, muito estruturado para você conseguir priorizar, identificar o que faz mais sentido e tal. Porque nunca você vai conseguir, né? Imagina, a DigiFarms foi fundada a gente começou todo o desenvolvimento em 2015, mas a gente lançou em 2019. E sem ninguém. Aí começamos a contratar as pessoas. Hoje a gente está com 40 pessoas lá no time. E aí você pensa, putz, cara, então hoje tu está fazendo outras coisas, assim, que no início eu fazia tudo. Marketing, parte de desenvolvimento, junto com o Balardim e tal. E depois eu fui, né, desmembrando. Então, o que eu tenho buscado, respondendo a pergunta, os pilares que eu aprendi de fazer o certo, buscar, né, a cada dia ser melhor. E eu acho que não tem como não ir dentro desses guardrails aí. Agora, óbvio que tem essa questão de não dormir na palha, né? Então, eu fico sempre no meu filho, cara, não... É meu filho, tu não vai ficar pateteando aí, né? Ou seja, tem oportunidade, tem coisa, como é que vai fazer e tal. E agora, óbvio, né? Eu acho que o maior legado que tu deixa para alguém, que eu recebi também, é educação. Então, eu vejo, fico feliz em poder proporcionar, porque se a gente olhar as gerações, eu tô falando quase em séculos, né? Lá atrás, o que era? Cara, se o meu filho não morrer, né? Tá bem, Exato, eu tenho que dar sobrevivência, né? Aí depois tu já começa uma qualidadezinha de vida. Aí depois, não, eu tenho que dar pelo menos uma educação básica. Aí vem, por exemplo, a geração do meu pai, que cara, tem que se formar. Né? Tinha gente que tinha esse orgulho. Meu filho, já dei a formação pro meu filho, tá resolvido. Né? Aí nós viemos para uma situação que, assim, cara, não é só graduação. Já não serve mais. Já não serve mais, virou prezinho. Então eu tenho que dar graduação e eu tenho que dar uma encaminhada. E esses, te cortando um pouquinho, o que era secular agora virou uma década, menos de década. Década. E aí você tem hoje o seguinte, não é só dar a graduação, é qual a melhor pista, a melhor graduação, o melhor caminho que eu consigo dar para ele, entendeu? Então eu fico feliz em construir uma jornada que está atrelada a um negócio, que foi buscada pelo desenvolvimento do negócio. Como eu falei, a DigiFarms foi criada para ser global e a gente está perseguindo esse objetivo, está dentro do nosso timeline, isso não está ao acidente. E claro que entre os desafios. Tem um lado positivo? Tem, mas é um baita de um desafio, né? Sim. Você fazer todo um... eu tive um shift de vida ali nos 30 e poucos anos, que foi quando eu saí dessa lifestyle business, que eles chamam, que é essa empresas tradicionais de consultoria e tal, e entrei focado em tecnologia e inovação. Ali eu tive que... Eu ganhava, né? Deixa eu te cortar e vamos voltar lá atrás e a gente volta para isso para fazer a caminhada. Conta um pouquinho de todas as outras empresas que tu veio até chegar aí nesses 35, porque teve uma caminhada, cara. Até o 35 tu... Sim, vários outros... Bom, era todos na área de alguma maneira em comunicação, envolvendo tecnologia, então material digital, websites, plataformas, por exemplo, materiais de apresentação, de produto, tudo muito direto no agro, tá? Então, por exemplo, a empresa ia lançar um herbicida novo. Eu estudava o produto, a molécula, tal, a gente participava daquele projeto, desenvolvendo, por exemplo, um totem interativo, fazendo material digital, fazendo as campanhas e tal. Então, muito atuando junto como um braço de marketing com um viés técnico para as agências e para as estruturas de marketing e comunicação deles, né? Então, isso foi se sofisticando. Fazendo essa tradução que até hoje a gente vê que às vezes é difícil, tem um espaço grande de uma agência que vai fazer o marketing que não entende nada, o que é o pé de soja, o que é o pé de arroz, com a parte técnica para não ficar aquele tecniquez que também não conecta com as pessoas. Exato. No início era muito nessa visão de, cara, só dá filtrada para nós, porque senão o negócio para soja, vem uma foto de feijão.
Ou vem uma foto de um milho que nem tem no Brasil. Ou então vem uma foto de um troço de ponta cabeça. Sabe ou um trator Falar que não... de conservação de solo, vem um cara gradeando. Isso, entendeu? Umas coisas que não faz sentido. Mas depois a gente conseguiu subir para um nível mais estratégico, que já entrava nessa situação de como que a gente consegue... Porque os produtos foram ficando menos amplos e mais específicos. Então a gente tinha que entender e construir ferramental, dar suporte para eventos, suporte para os DMs, desenvolvimento de mercado, para que esses produtos, essas campanhas fossem corretamente, né, comunicados. Né? Então já foi para um nível que a gente tinha que entrar um pouco mais adentro, usava bastante da agronomia também. Né? Mas aí essas iniciativas todas, elas foram até um nível que virou um grupo de comunicação, com vários braços. E aí já estava uma empresa de que tamanho? Aí, de novo, um grupo com 4 empresas. Chegou num grupo com 4 empresas. Cada empresa com o seu time. Então, tinha consultoria, tinha a empresa de marketing digital, tinha agência de publicidade e tinha uma empresa que a gente fazia os eventos, entendeu? Então, ali a gente já estava com um time de 40 e 50 pessoas, entendeu? Com um formato de... E aí depois foi aumentando, né? Mas numa visão se falava de... full service ou 360 graus, que é você consegue atender um cliente com um planejamento estratégico, suporte nas estratégias, mas também execução das ações do plano. Então você executa a campanha, faz todo o material digital, faz site, entendeu? Faz os eventos, ação de relacionamento, marketing de incentivo, então empacotava tudo. Né? Chegava e atendia todo. Atendia isso. Eu olhando o teu LinkedIn hoje, fiz, né? Anotei uma frase que tem lá, né? Ideias são fáceis, né? São baratas. As ideias e o resto o diferencial é a execução. Execução e com um time. Porque o desafio é a execução e a construção de time. Porque você executar e você executar sozinho, você vai chegar só ter um pedacinho. Agora, o momento que você tem que desapegar, e isso é algo que as pessoas sofrem, sabe? No momento que você está, mesmo se você não é empreendedor, mas é um intraempreendedor, você está numa empresa jovem, ela está começando a crescer, e você chega e diz o seguinte, pô, mas Bruno, agora nós vamos contratar outra pessoa e essa parte que tu tá fazendo vai ficar com fulano. Pô, cara, tô perdendo meu espaço. Tá, a pessoa não consegue, entendeu? Não lida bem. E quando você é empreendedor e o negócio tá crescendo, é isso, é construir time para você deixar de fazer as coisas a cada dia para você fazer outras coisas que você não estava fazendo. Mas isso aqui é uma mentalidade bastante apurada, muito para frente, porque em algum momento tem uma perda de poder, alguma coisa assim que possa ser, cara, eu tô perdendo, tem que ter um desapego para fazer isso. Cara, era eu, talvez agora eu não tô mais no holofote, agora os caras começam a falar com o Armindo e não chamam mais o Bruno, porque tu chegou no estágio, tu tava no topo do estágio anterior, agora tu vem pra base. Tu fez muitas vezes isso na tua vida, né? Tu chegou no topo, ok, dei um passo pro lado, voltei pra base. Um dia nós conversando aí num desses encontros e tu comentou, disse, cara, eu tava com uma empresa, tava super legal, tudo bem, e aí agora eu tive que voltar a comprar papel higiênico, né? Uma coisa assim, que agora começou a faltar tudo de novo, e eu tenho que ir lá de novo. Você volta tudo do zero. de novo. Voltei tudo do zero. Fazendo toda a parte... Não, e eu tô fazendo isso de novo agora com a abertura nos Estados Unidos. Então eu cheguei numa estrutura que eu tinha um escritório com um time em todas as áreas, com secretária, com uma sala, com a minha sala de reunião junto na minha sala, com um banheiro e tal. E eu saí dali para ter que trabalhar num cantinho de 1 metro dentro de uma aceleradora, porque eu comecei do zero para construir a startup, entendeu? Por quê? Aí que eu acho que é o grande ponto, assim, ó. Inclusive tem alguns amigos que antes ainda da questão de startup, quando eu ainda estava nos negócios, porque não foi assim, ó, montei a empresa, eu fiquei com a empresa daquele jeito, 15 anos, depois eu resolvi mudar. Não, tem um pessoal que diz assim, o Chequim tá sempre fazendo reengenharia. Porque eu tava o tempo inteiro... Sempre procurando sarna pra se coçar. Assim, o negócio tá... Não, mas agora nós temos que criar... Porque eu assim, ó, eu tenho uma... Isso, reengenharia já é um termo mais bonito que já deu, né? Porque os caras dizem, pô, tá sempre inventando moda, sempre inventando moda, sempre viajando a maionese, né? Tem um videozinho que eu acho legal que tá assim, hoje eu acordei igual o Elon Musk. Aí o cara, o que é cheio de dinheiro e tal? Não. Só pensando ideias loucas. Então, eu tava o tempo inteiro querendo, sabe, criar processo, metodologias, maneiras. Por quê? Aí entra a pergunta. Porque eu acho que tem uma questão clara que, para mim, o dinheiro ele é uma consequência e o que a gente busca é legado. E o meu sócio hoje, o Ricardo Baladinho, ele tem muito isso, de deixar um legado, da gente... Como é que a gente prega o nosso nome e
E aí eu acho que também entra... Como é que tu falou? Putz, mas isso aí tem que ter um desapego, né? É porque o foco não tá no nome diretamente. Ele está no que você vai fazer, no teu legado, na construção. E não só olhando o que tu fez, mas o que tu ainda pode fazer. Entendeu? Então tá no meio desse processo, assim, sabe? Eu ia te perguntar, e aí você veio construindo, vamos voltar um pouquinho Você veio construindo... Bigode, anota aí que esse é corte, hein? Isso aí já... Você veio construindo, montou a tua empresa, estava super confortável e teve a crise de meia-idade. Como é que foi esse ponto de virada aí? Era assim, ó, eu olhei pra frente... O cabelo começou a ficar branco. O cabelo começou a cair, ficar branco. Esse é um pouco... Até você falou assim, na meia-idade, com 30 e poucos anos, geralmente isso dá nos 50, né? Já é um pouco... Aí que eu comecei bem cedo, então foi minha idade ali. Tá no meu timeline ali, né? Na minha jornada. Mas o ponto é o seguinte, eu olhei pra frente e eu não me enxerguei fazendo aquilo por mais 5, 10 anos. Eu cheguei numa crise né, de momento ali onde eu falei assim, cara, eu não me vejo fazendo isso. Não porque era ruim, não porque ganhava pouco, não porque eu não via, assim, impacto. Porque gerava impacto. O objetivo era fazer algo bem feito, ajudar os clientes. Mas eu não me enxergava fazendo aquilo por mais 10 anos porque eu não conseguia ver a escala, a multiplicidade e o legado que vinha por aquilo ali. E aí eu comecei a ficar muito, assim, não é descontente, agitado, assim, sabe? Tentando enxergar as coisas. Até depois fui mentor, foi a primeira startup que eu me envolvi. E aí a gente começou a desenvolver ela. Depois eu acabei optando por pedir para sair, porque não estava rodando ali essa energia entre o resto do pessoal. Mas inclusive foi uma base para a construção da DigiFarms, que era uma plataforma de recomendação para investimento na bolsa. Então ali eu entrei para ajudar com toda a modelagem, toda a construção do negócio, monetização e tal. Eles já tinham uma ideia já montada, já estavam montando MVP e tal. E eu, né, peguei ali junto para ser um dos co-founders para fazer a coisa acontecer. Só que ali eu vi, putz, cara, não é aqui ainda. Não é a resposta onde eu tô buscando, né? Então eu acho que a mudança, a virada veio por isso. O que eu estou gerando de impacto, o que eu estou fazendo com que o que eu estou deixando é melhor do que eu recebi. Seja para minha família, para o meu filho, seja para a comunidade, seja, entendeu, para o mundo, para o planeta. Tem um desafio enorme e a gente tem essa responsabilidade como agrônomo. O cara pensa no agrônomo como o cara, não, o agrônomo então tem que ir lá no campo ficar. Não, o agrônomo ele é responsável por ajudar a suportar a produção de alimento. Ou alimento, ou outros derivados e tal, e outras áreas. A agronomia é tão grande, né? Mas na nossa área mais agrícola é isso. Mas isso não precisa ser feito só com recomendação, né, de fungicida ou herbicida. Não só com o pé no barro. Não só com o pé no barro, mas eu acho que o pé no barro é excelente porque ele te dá o contexto. E o pé no barro, para mim, fazendo só um parênteses, ele é o que nas startups a gente fala muito, que é o customer-centric, que é o orientado, centrado ao cliente. Não tem como. A startup ela é construída para resolver um problema. E para resolver um problema, tu tem que se colocar no lugar do cliente. Tem gente que cria a solução, depois sai atrás do problema, Isso. né? Cara, olha só, eu consigo fazer um excelente patins de patinação no gelo. Vou vender aqui em Bagé. Esquece, sim, né? Nem no inverno, que é frio, a gente sabe, mas não vai, né? Umas 2 vezes no ano consegue. Mas aí vai ter que esperar congelar uns lagos, né? E aí veio a ideia da DigiFarms, conheceu o Balardim? Não, deixa eu ia fazer esse ganchozinho, porque não é aí que eu acho que para quem tá nos vendo, ouvindo, enfim, né? O professor Balardim é um ícone renomadíssimo, um fitopatologista, desenvolveu aí até poucos dias atrás, estava com a Fitos, né? E ele não entra na tua vida agora, ele entra na tua vida lá de trás, lá na graduação, e vocês trilharam. Fala um pouquinho dessa, com certeza, amizade aí, né? Todo esse desenvolvimento de trabalho, com certeza é uma influência muito grande na tua formação como um todo, profissional, mas como homem, como caráter, como tudo, né? O Balardim é uma pessoa que ele sempre, no tempo já da nossa graduação lá, tô falando no início dos anos 2000, e eu conheci ele em 2000, exatamente em 2000, quando o departamento onde ele era o chefe, né, que chamava, o termo chefe de departamento, né? Ele era responsável para fazer 2 eventos, que eram, na época, chamavam Reunião da Soja e Reunião do Feijão. Isso. E eu estava atuando como, né, ajudando. E é aquela coisa, né? Eu entrava para fazer um projeto, eu era bolsista PIBIC, FIP, papapá, mas eu fazia o site do departamento, eu fazia os materiais, aquela coisa toda. Então, cara, chama o Chequinho aí, porque ele vai nos ajudar. Os computadores do pessoal. Tudo. Tinha coisa que eu não podia mexer, porque só o CPD. Mas o resto eu me envolvia.
E aí a ideia era, vamos fazer uma coisa extremamente fora da curva, um evento mais digital, isso em 2000, com os anais, que eram muito complexos de serem as recomendações, porque, para quem não é da área... O livrinho da só. Isso, o livrinho. Porque as recomendações, elas eram, nessas reuniões, eram deliberadas pelos né, comitês, e esses comitês definiam se o produto ia entrar ou não, qual era a dose, e aquilo era publicado. Só que aquilo ali, se o evento aconteceu hoje, e aquilo até ser editado na impresso, daqui a 2 meses, é um time que ficava todo mundo... Eu falei, não, nós temos que fazer isso na hora. Então foi ali que eu conheci mais próximo, porque ele sempre foi um cara visionário. Ele é técnico, uma envergadura técnica, como tu mesmo falou, uma formação, PhD, né, na Michigan, em toda essa área ele tem dupla formação, então tem a parte de Plant Improvement, mas tem a parte também de Plant Health, mas muito visionário, muito enxergando na frente. E aí eu disse, cara, vamos fazer. E ele comprou a briga. Ele comprou e falou, vamos fazer um evento. E aí nós fizemos CD-ROM, lembra? Um troço fora né, com um sistema de redes instaladas dentro das salas para edição em tempo real das recomendações, porque foi publicado e disponibilizado em CD-ROM no final do evento. Então foi assim, foi épico. Saiu e levou... Foi uma coisa absurda e nós estamos falando de 20 anos atrás. 23 anos atrás. Foi 2000, foi exatamente em 2000. E aí naquele momento a gente começou uma relação de fazer coisas e eu já... Até que ele brinca, né? Que na época que a gente foi, né, para eu ser bolsista dele, eu falei, cara, vamos fazer, vamos trabalhar, mas eu não vou ficar lá batendo estaca. Eu quero fazer essas coisas diferentes, né? Vamos fazer material multimídia, vamos pensar nessas demandas das empresas, vamos fazer alguma coisa. Então, começou ali. Eu me formei em 2002 para 2003. Não veio me mandar fazer parcela e contar lá, esporo, fazer... Eu até visitava, ia junto com a gurizada tal, para coletar material e construir, né, as coisas. Então, ele também me deu muito essa introdução nessas multinacionais, que depois, ao me formar, né, eu já estava com o meu negócio, eu acabei desenvolvendo. Eu já estava, no meio da faculdade, já tinha empresa em Santa Maria no início, né? Já com sede, escritório, pessoal e tal. Mas depois eu fiquei mais uns 2, 3 anos ali e aí já voltei para Porto Alegre, porque eu era daqui, né? Porque eu nasci em Cruz Alta, mas com 6 meses eu vim para cá, depois fomos para Belo Horizonte e tal, voltamos para cá e depois eu fui fazer o 2º grau e a faculdade. Então, o Bala ali foi uma sinergia muito grande no sentido de visão, de convergência, de um agro que era um agro tecnológico e tal. Aí a gente acabou perdendo o contato ali de 2005, 2006 ali para frente. A gente chegou até uma empresa em 2003 para 2004, 2003 para 2004, que foi na época de tecnologia, de educação para o agro, num projeto que a gente bolou lá e tal. Só que aí voltei para Porto Alegre e tal, a gente acabou o negócio não, eu acho que o time não era ideal. Que hoje já está, e a gente tem outra, e a gente é sócio fundador de outra startup que está tocando nisso, né? Tá falando nisso, que é a Elevagro. Vamos falar dela depois aí. Então, aí, para resumir a história, cara, eu segui minha vida, né? Fui desenvolvendo as empresas, depois fui para São Paulo e tal. A gente se reencontrou exatamente no timing que eu tinha parado aquele projeto, aquela startup de investimento na bolsa, e eu estava maquinando sobre essa questão, porque a gente estava essa startup, ela estava plugada na Bovespa, na época era Bovespa ainda, e a gente tinha um monte de dados lá, e comportamentos, e em cima disso gerava as ordens de, por exemplo, as orientações, de tipo, compra essa ação com stop gain. É o robô aí que esses robôs de hoje. Era isso. Pega uma tendência... Era isso aí. Isso era 2014 para 2015, tá? Bem naquilo ali. E aí eu fiquei com aquilo maquinando. E aí, coisas do destino, que às vezes daqui a pouco nem as coisas são, né, meio pré... Eu estava vindo de uma consultoria de São Paulo, numa época que estava naquele segundo aeroporto ali, que era o pequenininho, lembra? Sim. Da Azul ali que operava. Isso, e era praticamente chegar numa sala, né? Tinha um pessoal ali, o avião descia, nos anos 50. Então eu estava chegando e ele estava saindo. Quando a gente se encontrou, ele estava bem, ele gosta de ser o primeiro na hora que vai pro embarque, ele é o primeiro lá, ele tá lá sempre o primeiro. A gente brinca, não vamos ficar em fila. Tava na frente. E ele tava exatamente na fila esperando para embarcar no avião, ou outro avião, mas sei lá, na mesma porta. Era o mesmo portão. Mesmo portãozinho. E aí a gente, como é que tá? Cara, temos que conversar. Né? Ele tava indo e eu tava voltando, mas ele voltava, eu acho que na quinta-feira. Vamos jantar. E naquela noite, a gente começou a conversar sobre as coisas. Cara, e aí eu digo assim, sem não tem por que acharem que é mentira, mas na hora ali que a gente começou a conversar e foi conectando, ele me disse que tinha um monte de dados,
de pesquisa, que ele estava rodando, ensaios particulares na Fitos, que conceitos, que ele tinha umas equações, um negócio que ele estava bolando. Eu falei, cara, mas isso tem tudo a ver com aquela preocupação que eu também estava preocupado. Cara, isso aqui tem um casamento... Enxergou... Não, na hora, pra mim, parecia o filme aquele do cara, do matemático, assim... As coisas conectaram. E aí eu tinha uma bagagem em cima de questão de seguro agrícola, que eu estava também num outro projeto. Aquilo plugou muito, que a DigiFarms agora está entrando com a parte de score para ajudar os produtores a terem acesso a um seguro e um crédito mais acessível, né? Está atrelado à questão da recomendação. Então, ali nasceu. E aí, cara, a sinergia que a gente teve se mostrou válida para de 2015 a 2019. Já porque se conheciam lá de trás e tudo, já... E não é só... E sim, eu trabalhei com ele daí como bolsista, a gente desenvolveu, né? E eu acho que também tem outra coisa que é o seguinte, ó, cara, é uma... E ele fala hoje, o check-in não cansa, vira, se depender, toca o dia inteiro e nós estamos lá, tá? Mas na verdade ele fazia igual lá, né? Na época eu tive que pegar, porque pegar assim... o ritmo, acompanhava cara, sentava 9 da manhã e era 10 da noite, a gente estava ali, ó. E todo o desenvolvimento da DigiFarms, ele se deu como? Nos períodos, no primeiro ano e meio, né, onde a gente teve que construir os modelos, validar os modelos, fazer a primeira validação como um prova de conceito, uma POC, depois contratar empresas de desenvolvimento para fazer o MVP, né, que é o Minimum Viable Product, que é o produto mínimo viável, para a gente poder fazer os pilotos. Tudo aquilo eu estava ainda tocando nas minhas outras empresas, ele seguia fazendo o trabalho dele e ele era professor e tal, então ele ia para Porto Alegre, entendeu? Pra gente ficar final de semana inteiro, cara, ou então era feriado, e a gente ficava sexta, sábado, domingo, das 8 da manhã, 7 da manhã, às 10 da noite. Minha sala tinha uns 5, 6 quadros de vidro, assim, uns paredão de vidro. Cara, eu tenho foto, né? Parecia dois loucos, assim, porque às vezes tava daqui, puxava da lá. Então, foi assim que surgiu o conceito da DigiFarms, né? A soma, eu digo que ela vem pela soma de expertises. Porque eu conseguia me comunicar com ele por a gente ter sinergia e por eu ter background no agro. Então eu consegui entender. E eu fiz a tradução daquele conceito para o digital, para os modelos matemáticos e para conseguir transformar isso num produto. E depois, como executivo, fazer a máquina rodar. E ele dando suporte com pesquisa, com toda essa parte. Ele é o nosso CRO hoje, né? O Chief Research Officer. Então, toda a estrutura de novos algoritmos é com ele. A gente podia dizer que... Acho que ele é o pai do fungicida em soja no Brasil, ou um dos, cara. Porque ele pegou um timing que ele tinha voltado do doutorado e justamente ali em 2000 e pouco, e tu sabe que os Estados Unidos... Cara, os Estados Unidos está vivendo isso agora. Era folicura, era... Era só doença de final de ciclo e olha lá, tipo, só tinha DFC. Só tinha DFC e mesmo assim era Derosal, né? Sim, e era um negócio assim, cara, tu pegava e... Era herbicida o problema. Sim, sempre foi... Herbicida, aí veio transgênico, começou a dar uma mexida. Foi mais ou menos na mesma época. Foi mais ou menos, 2000 e pouquinho, né? E aí entrou o ópera da BASF, mudou o conceito de fungicidas. E o Priori. E o Priori da Syngenta, que foi bem nos dois, entraram ali naquele momento. Ele foi o cara que sim, se envolveu. Claro. Um dos, claro, mas foi um cara que se envolveu naquele período lá para... Né, muito desenvolvimento, muita pesquisa, tal, para criar e entender posicionamento, tal. Por isso, essa enorme experiência que ele pegou e reconhecimento. Né? Aí vem para 2015. Vocês estão... 2015 nós não estava falando de startup ainda, nós não estávamos falando... Aqui pouco. A gente não tinha essa coisa da tecnologia de dados, vamos criar... Não. E aí, assim, eu acho que é legal tu falar o que é a DigiFarms, né? A gente tá falando bastante o que faz, como é que aplica, como é que o produtor que vai olhar isso aí e dizer, cara, eu quero comprar isso aí, eu preciso disso, como é que é? Conta um pouquinho dessa história, depois tem um monte de coisa daí que a gente acha que é legal. Bacana. Bom, o que é a DigiFarms? Né? A DigiFarms ela vem justamente com por esse entendimento que se tinha insumos, né? Não dos insumos do produtor, mas que se tinham materiais no sentido de expertises, de bagagem de informação e tal, e que existia uma dor enorme no mercado que era o produtor ele não está conseguindo acertar a mão do que fazer. O agrônomo ele não está conseguindo acertar a mão do que fazer. Por quê? Porque está ficando cada vez mais complexo. O número de genéticas, né, variedades, híbridos, no caso de milho e tal, mas a quantidade genética, a quantidade de produtos
E a perda de eficiência que esses produtos estão é muito rápida. Isso é muito também por causa dessa dificuldade de saber o que fazer e quando fazer e tal. Falou, cara, tem que ter alguma coisa que oriente nesse sentido. Tem soluções mais maquinários, tem outras soluções mais específicas para solo. A agricultura de precisão na época estava, né, já forte, mas na inteligência de decisão, tomada de decisão, não tem nada. E tem um ótimo caminho aqui. Então a DigiFarms ela foi criada com o intuito de ajudar na tomada de decisão e que, como consequência, entrando em outros, né, que a gente pode explicar depois. Mas o que é a DigiFarms? É uma plataforma digital que então a gente começou em 2015 com 12 anos de dados de pesquisa e a gente nunca parou. O ano passado foi mais de 170 pontos de insight. Então a gente contrata a área, a gente roda a área com o produtor, a gente faz áreas com universidades. Então no Brasil e Paraguai, e a gente começou a trabalhar no Paraguai também em virtude disso, dessa possibilidade de acesso a genéticas novas. Lá você tem uma barreira para lançamento de produtos novos menor que aqui, então é lançado mais cedo, né? Então produtos que lá já estão no segundo, terceira safra com a gente usando e pesquisando, daqui a 2 anos vão ser lançados aqui, né? Brasil, em torno de 6 a 7 anos lançamento, Estados Unidos é 4 a 5 e no Paraguai, em alguns casos, é menos de 1 ano. Então, isso coloca produtos novos muito mais rápido para o produtor conseguir usar, né? Então, a gente desenvolveu esses modelos que tem como base, né, fonte, dados de pesquisa primárias. Então, nós não batemos na porta das empresas dizendo, me dá lá os dados, me manda como é que é. Não, a gente decompôs, eu acho que esse é o grande... o approach diferenciado da DigiFarms. Nós decompomos todas as variáveis de construção de produtividade e nós reconstruímos isso a partir dos algoritmos. Então, em alguns casos, lá no início, a gente usava ranges, né, faixas. Em alguns casos, começaram já a ser informações em tempo real. Outros casos em ceteris paribus, tal, variações de curva. Mas a gente usou modelagem logística, heurística, logarítmica, não é aquele negócio de pega o dado. Às vezes o que o pessoal acha, ele pegou o dado, fez um machine learning, cuspiu um algoritmo e essa é a plataforma. Não. O medião que eu brinco assim, não tem nada a ver com isso. Nada a ver. Muito. Por isso que a gente tem uma plataforma que funciona em todo lugar. Então a gente tem clientes em todos os estados e no Paraguai, agora iniciando as pesquisas e os trabalhos nos Estados Unidos. Então não é aquela coisa, putz, agora para a gente ir para o Mato Grosso tem que fazer tudo de novo. Não, porque a maneira... Claro que aí vai dizer, tá, mas lá é outra altitude. Sim, é um dos parâmetros. É outra latitude, outro parâmetro. E a genética, a gente tem todos os conceitos da genética. Então ela é uma plataforma, para resumir, digital, simples. O produtor ele vai pagar de acordo com o tamanho da área dele. Então ele é extremamente acessível. Tem uma orientação de quê? De saber o que ele vai fazer em relação ao uso dos insumos. A gente começou muito focado em doenças, e vem expandindo isso como catálogo para herbicidas, inseticidas e a parte de recomendação agora para nutrição que a gente vem desenvolvendo. Legal. Então é uma solução de tomada de decisão que até eu fiquei muito feliz. Semana passada tinha um produtor que fazia 2 anos que estava na história, vamos conseguir fechar. E ele fez o teste esse ano, né, contratou uma área e fez um talhão com a DigiFarms. E mesmo quando estava bonitinho, verdinho, não, tá mais verde e tal, quero ver na máquina. Aquela coisa, vamos ver para crer, né? Falei, não, sem problema. Terminou de colher final de semana. Eu estava voltando dos Estados Unidos agora. 8 sacos e pouco a mais na área de DigiFarms. É um monte. Isso é um monte. Não interessa o preço da soja, é um monte. Claro. Né? E o que ele fez? Ele só seguiu as orientações, porque a plataforma ela ajuda quando você está fazendo o teu planejamento. Então você consegue enxergar quais os produtos, genéticas, dados de semeadura, lado a lado, para entender, cara, o que faz mais sentido para cada talhão. E depois, conforme a safra está rodando, porque você semeia, né? Tá tudo mudando, o clima está mudando, questões operacionais, ela vai ajustando, né? Então, a inteligência artificial aí ela vai retroalimentando, né? Cara... Mas está plugado com satélite, estações, satélite baixa órbita com dado de clima em tempo real. A gente está trazendo temperatura e umidade de solo já. E aí é importante fazer só um disclaimer que o pessoal diz assim, não tem como, mas o dado não deve ser... Vamos lá, tu tá cego. Tu começa a enxergar de um olho de óculos, cara, já tá melhor, né? Agora tu começa a enxergar do outro olho e um olho já não precisa de óculos. Pô, tá melhor, né? Então cada vez é esse o nosso conceito. Claro, se tu não tem nada, qualquer coisa que te agrega já melhora muito. E aí eu queria entrar justamente nisso, porque isso assusta. Assusta. Aí eu sou agrônomo lá, tenho a minha consultoria, isso me assusta, cara. Tu vai tirar o meu lugar, tu não vai. Como é que trabalha isso na cabeça do cara? E ao mesmo tempo, pelo menos que a gente acompanha campo, né? As
a aplicação de fungicida era a cada 30 dias, aí passou para 25, aí 22. Cara, agora a pressão tá tão grande, vamos a 15 dias e vira aquela coisa. E clima seco, não, agora não tem condição de aplicar. Agora não aplico nunca. Não aplica, e aí você nunca sabe, voltou a chover, é amanhã depois, posso esperar um pouco mais. E o ponto que a gente fala é o seguinte, não tem 30, 10 ou 15. Depende. Não é o que o pessoal fala, a agronomia é o depende. E o que a DigiFarms traz na mão do produtor e do agrônomo é o depende traduzido, entendeu? Porque não é 10, 15 vezes... Não, como é que tá o cenário? Qual é a genética que você usou? Quando você semeou? Então, nesse caso, você antecipa. Nesse caso, você posterga. Sim. Nesse caso, você vai precisar trocar, adicionar uma mistura lá. Então, você falou do assustar, né? A gente tem que entender que algumas indústrias já foram disruptadas, já foram alteradas, né? Outras não, outras estão começando agora. O agro é uma das últimas. Né? Eu tenho uma analogia simples, prática, que qualquer um entende. Que aí entra nessa questão de o agrônomo achar que essas plataformas vão tirar, né, o emprego dele, ou vão atrapalhar a vida dele e tal. Eu acho que é o seguinte, ó. Todo mundo conhece o Batman, né? O Batman é um super-herói, correto? Por quê? Porque ele veio de outro planeta? Não. Ele é um dos únicos super-heróis que não veio de outro planeta. Como que ele consegue fazer coisas que o transformam em um super-herói? Troca de roupa, bota o cinto. As ferramentas. Ele tem tecnologia. A diferença é que ele é milionário, então ele teve que bancar a tecnologia. Então ele sobe em prédio, ele joga teia, né? Uma tarrafa lá, como diz o, né? Joga uma tarrafa e prende os caras. Tudo por quê? Porque ele desenvolveu o cinto de utilidades. O novo agrônomo precisa construir e usar o seu cinto de utilidades. Porque não tem como você, no mercado de inovação, você querer continuar fazendo a mesma coisa. E aí tem o cara, não, mas eu tenho 40 anos de mercado. Você tem 40 anos de mercado, você tem muito conhecimento técnico, heurística, tal, que você até consegue acertar. Mas aí tem outros fatores. Primeiro, a mudança de genéticas de tal do mesmo jeito vai ser difícil você se manter. Combinar e atualizar isso em tempo real também vai ser difícil. E outra, e todo o resto do pessoal que não tem 40? Quantos produtores têm a capacidade de contratar um cara de 40 anos? Quantos novos profissionais estão se formando e precisam ajudar os outros produtores a ter o mesmo resultado que qualquer um grande técnico? Então eu acho que a régua está subindo, assim como a gente está vendo no ChatGPT, né? O pessoal, então agora redator não vai precisar mais. É mais uma ferramenta. O redator, ele em vez de fazer um texto, ele vai fazer 6 por tarde, sei lá. Mas ele vai continuar sendo redator. Melhores, mais contexto. Então eu vejo assim, ó, o digital, e tem uma frase que o pessoal do financeiro traz, que eu gosto, que dá para adaptar, que é o seguinte: contra tecnologia e tecnologia disruptiva, você não peita, você respeita. Porque é um tsunami, cara. Ela passa por cima. Então, você tem que entender como que você trabalha, como você se adapta. Eu falo sempre, às vezes o tsunami tá vindo e o cara tá ali pensando se ele vai ir de calção, qual é a cor do calção, o tsunami tá vindo. Ele vai ser engolido, ele tá discutindo qual é a melhor roupa para... Não, e pior é o outro que diz que não molha. Não molha, isso não molha, isso não vai molhar. É um caminho sem volta, né? Não tem... Caminho sem volta. Tem que se adaptar. Tá, aí... Sei, deixa eu... Vai lá. É legal porque a cabeça começa a ferver, né, cara? Tem um Bruno enlouquece nesses assuntos. Tem um monte de coisa que sai daí. Eu começo a ver esse cara, assim, eu tô muito falando, cara, não pode errar a primeira, né? Que era um conceito que eu não erra primeiro no fungicida, porque depois tu não pega a mão, e aí tu errou a primeira, tu corre atrás sempre, e aí aquilo eu não consigo enxergar, ou quando eu aprendi mudou a genética, mudou a doença, mudou. Tudo enfim, alterou. O clima desse ano é diferente. Eu demorei 2 safras para aprender, um prejuízo absurdo, e agora talvez eu possa fazer isso em tempo real, antes de eu consigo me adaptar. E aí a gente entra na história de pessoas, né? Tem um gancho aí que essa geração... Vem uma geração nova de agrônomos que já é diferente, que às vezes não vem com essa base tão técnica, tão firme, já é ou com outras habilidades que talvez a gente não tinha quando se formou, né? E quando eu falo agrônomo, entendo todos os profissionais da área que... de quase todas as áreas, né? Já estão com essa mudança. Como que é? Tu tá vendo um pouquinho desses 2 mundos, assim, né? 2 ou 3 mundos, vamos dizer. Tu tem o mundo tradicional, que é a base, que é o que a gente brinca, né, do pé no barro. Tu tá com o mundo da tecnologia, que são outras cabeças, outros caras, outros jeitos de olhar. E agora tu tá com novos profissionais nesse meio. Como é que é essa mistura aí, cara? De conseguir identificar, cara, o meu produto para esse cara eu tenho que dar uma mensagem, para esse aqui eu tenho que dar outra. Como é que é esse emaranhado todo? Tem que contratar gente que já vem com outra cabeça?
Esse acho que é o primeiro momento na história da humanidade que a gente tem esse desafio, né? Porque as gerações estão curtas. A gente não tinha essa... Se a gente olhar, por exemplo, do meu bisavô para o meu avô, cara, mudou quase nada. Do meu avô para o meu pai, pô, já mudou mais coisa. Mas bem menos do que do meu pai para mim. Uhum. Do que eu tô fazendo para o meu filho, muito mais rápido. E aí as gerações, e aí no meio disso tudo tem as outras gerações, né? Porque tem gerações intermediárias ali, você tem comportamentos diferentes e tal. Então, eu acho que o primeiro ponto é isso. A gente está vivendo e tendo um desafio que nunca se teve. A gente está num momento de muita... Porque a informação está circulando, e isso é um lado positivo, acho ótimo, e tem que ser assim. Mas o acesso à informação sem o filtro e sem a correlação, que é o que a gente estava falando antes, ele também é ruim. Porque você não pode... Tem muitos estudos que estão trazendo assim, não, cara, agora essa geração nova ela não quer aprender porque ela entende que a informação está a um dedo dele. Um clique. Só que você só consegue correlacionar se você tem essa base de informação. Então, lembra do T-shaped profile, né? Então, você tem que ter alguma área que tu é muito bom e você tem que ter uma capacidade, mesmo que não seja muito profunda, de correlacionar e de entender essas outras áreas. E aí isso entra a partir de gestão de pessoas, comunicação com pessoas, porque realmente é uma geração mais nova. Essa geração mais nova, ela é diferente, a intermediária também. Então, qual que é o desafio? Primeiro, no sentido de geracional. Está tendo no agro um overlapping de gerações. Antigamente, você tinha uma geração que tomava conta da propriedade e tal, vinha a geração mais nova e, cara, esses caras não apita aqui, né? Que é comigo. Quando eu deixar para ti, tu toca o troço. Aí depois vinha o novo. O que está acontecendo? Está tendo um empoderamento. Eu brinco sempre quando... Agora o guri está assumindo, ele está com 50 anos e o guri está assumindo a fazenda, assumindo o negócio. É isso. O meu guri eu acho que está pronto agora. Tá pronto, tem 50. Tem 50 anos. Então, essa transição, ela está acontecendo mais cedo. Por quê? Porque essas informações, essas coisas mais digitais e essas plataformas, é esse cara mais novo que está mais dentro. E aí ele está sendo trazido para dentro da gestão. A gente tem vários clientes da DigiFarms e várias reuniões que são feitas, que é o seu fulano lá, que é o proprietário, é um senhor, e ele traz o filho, ele traz o sobrinho, ele traz o neto, ele traz um funcionário contratado mais cedo, mais jovem, para ele dizer, cara, é contigo, ó. Tu define e tal. Então Mas o drive desse cara ainda é a produtividade. Ele vem para ti por causa dos 8 sacos, dos 5 sacos, dos... É custo, assim, tá mudando um pouquinho pela questão de custo, ou seja, ele entende que ele precisa fazer uma gestão da melhor decisão, porque ele precisa ter uma produtividade compatível com o custo. Entendeu? Tá. Porque não adianta ele dizer... Isso ele sempre fala, cara, tem que... Não adianta tu me dizer que vai aumentar 10 sacos e eu vou gastar 11. Eu quero entender aqui qual é que é, porque eu tenho isso bem organizado. Isso tem dá para falar 2 horas sobre isso, que é uma mudança que está acontecendo, e a gente tem alguns projetos rodando, que é essa mudança do drive do produtor. O produtor hoje, ele está buscando isso. O que ele quer? Produtividade. Por quê? Porque de onde é que vem a receita dele? Venda de grão. Faturamento. Né? Pegar o cara de grão, soja, milho, tudo e tal. Venda de grão. Então, eu tenho que produzir mais grão, eu tenho que rezar para o preço estar alto, eu tenho que ser muito bom na comercialização, mas eu também tenho que ser muito bom no custo. Porque quanto menos eu gastar, mais eu produzir, eu ganho mais. Correto? Só que nós estamos num mundo de mudanças. E o agro está sendo pressionado para ser sustentável. Enquanto for pressão e mídia e social media e tal, o produtor está dizendo, cara, que nem eu estava num evento... Vou esperar. Vou esperar. E é que nem eu estava num evento nos Estados Unidos lá e era uma mesa redonda com produtores, pessoal da indústria e outras pessoas de outras entidades e tal. E aí a mulher falou, sustentabilidade, papapá. Aí perguntaria o senhor fulano. E aí aquele produtor já 40 anos 40 safras já de... Sotaque bem arrastadão. E ele falou assim, cara, vamos falar de sustainability, que é sustentabilidade. Vamos falar de sustentabilidade? Vamos, mas vamos primeiro falar de lucratividade e a sustentabilidade financeira, porque atingir isso aqui, tudo o resto eu faço. Porque realmente... o negócio está de pé. O negócio tem que estar de pé. Não adianta tu dizer assim, cara, ok, agora eu vou priorizar tal coisa, mas eu vou quebrar. Então, há 2 anos eu não estou na atividade porque eu vou... Cumprir todas as obrigações ambientais e tô fora. E o custo, ele está aumentando. Então, o que está acontecendo? E eu vejo o digital como ponte para isso. A gente está implementando, inclusive, um formato de modo que o produtor vai poder definir a condução da propriedade, onde vai poder ser um modo mais
tradicional. Eu estou buscando produtividade, custo-benefício, tal, menor custo, tal. Ou não, eu quero performance. Eu vou ter dinheiro, eu vou usar os melhores produtos, mas eu quero alta produtividade. E eu vou ter time, eu tenho maquinário, eu tenho estrutura e tal. É o performance. Ou o eco. Porque o eco, o que ele tem? Mas o senhor vai ter menos produtividade. Sim, mas você tem outros revenue streams, como a gente chama, outras coisas, outras origens de receita, que são carbono, crédito de carbono. Você tem um premium pricing, um prêmio, um preço melhor, né? Para você, por exemplo, o cara que está querendo comprar uma soja para fazer um tofu, ele quer uma soja que está usando mais biológico, que não é isso, é aquilo, que teve cover crops, né? Teve cultura de cobertura, entendeu? Teve manejo de água. Ele consegue arrumar o videogame dele ali, o quebra-cabeça, para a saída que ele quiser ter. Porque ele vai montar o negócio dele com mais entrada de insumos, menos entrada, insumos diferentes. Isso. Só que aqui ele consegue, além de tomar decisão, ele consegue mostrar isso, provar que ele está fazendo isso via o digital. E a produtividade é o objetivo principal. Porque em vez de colher 100, ele vai colher 70. Ele já está fazendo a rastreabilidade dele lá. Já está tudo na plataforma, entendeu? Então, em vez de ele colher 100, ele vai colher 70. Só que essa diferença dos 30... Ele remunera de outra forma. Ele remunera de outra forma. Então, ele está ganhando crédito de carbono, ele está ganhando... Ele está vendendo com... É um diferencial. É isso, entendeu? Então, tá começando a mudar. Aí, você coloca para a mesa do business do produtor a sustentabilidade. Porque não é no grito que tu consegue fazer as coisas. Elas têm que se interconectar. E eu vejo o digital como grande elo aí para a gente fazer isso. Nós estamos há quanto tempo disso? Na verdade, isso já está acontecendo em pequena escala, tá? E como a gente sabe, a gente está dentro de tecnologias exponenciais, né? A tecnologia exponencial, ela não funciona olhando o que foi para trás. A gente tem, né, vários Ds ali, né? Quem já viu alguma das minhas apresentações lá sobre os Ds, começa lá desde o início da digitalização, depois vem a fase da decepção, que é por quê? Porque digitalizou e tem aquele período, isso não funciona, isso é muito caro, não entrega o valor que eu quero, tal, e aí depois tu começa todo o processo de disrupção. Tem uma rampagem ali, né? Aí você desmonetiza e tal. A gente está em coisas que, se olhar para 3 anos atrás, elas vão acelerar em 6 meses o que era 3 anos. Então, não dá para olhar para trás e dizer, mas nos últimos 3 anos isso não mudou. Pode ser que mude em 6 meses. Olha o que aconteceu com VHS lá atrás, aí entrou o DVD, Blu-ray, e hoje ninguém, né? O Spotify. Eu comecei a trabalhar com evento, tal, com mapa. Eu comprava 4 rodas e eu tinha que dizer, vou sair de Porto Alegre, tem um evento Dom Pedrito. Aí eu tinha que ir lá, vou pegar, cara, depois tu aprende, né? Mas agora sai daqui e vai para não sei o quê. Hoje não. Hoje eu tô nos Estados Unidos mesmo, lá, tu acha que eu vou para lugares que eu nunca fui e eu jogo no Waze e ele que me leve lá. Claro que eu olho um dia antes, vejo a distância, o tempo, né? Para não também, me planejar. Total, mas eu não vou ficar calculando a rota e tal. Eu confio na estrutura, né? Na tecnologia. Então acho que tem esse momento que a gente está vivendo que está disruptando essas outras e vai vir para o agro agora mais forte. Então, quanto tempo? Cara, eu acho que em um ano e meio, a gente já vai ter produtos mais acessíveis na mão do produtor e eu acho que o digital também é canal para isso. E eu acho que em 5 anos nós vamos ter uma disrupção absurda, pelo que a gente está vendo, principalmente por causa da maturidade dos produtores, o empoderamento da geração mais nova, é mais acessível essas soluções, não é o custo de uma colheitadeira, essas soluções são muito baratas, né, porque são digitais, é muito mais a mentalidade, né, que tem que mudar. E fazendo um paralelo com, agora que tá indo para os Estados Unidos, já está atuando lá, vai morar lá, fazendo um paralelo com o uso de tecnologia pelos americanos comparado com o brasileiro, como é que você faz a mentalidade tá muito diferente da nossa, ainda não, aqui a gente tem uma realidade talvez muito mais discrepante, né? E produtores, às vezes, muito mais ainda um negócio muito mais artesanal ainda, e tem outros já muito industriais ou digitais. Como é que se faz um pouco desse paralelo? Eu digo assim, os melhores produtores americanos estão no mesmo nível dos melhores produtores brasileiros, tá? O que acontece é que lá eles têm uma discrepância, um delta ali menor. Eles são mais homogêneos, mas eles também têm produtores que estão fazendo a mesma coisa há muitos anos e tal. Lá eles estão com o desafio do plantio direto, que não é pouca área com plantio direto. Claro que tem outra característica de solo, tem outra característica de
de condução, temperatura, De né? chuva. De também. chuva e tal. Ali, por exemplo, na região que eu estou fazendo onde a gente está iniciando a DigiFarms, né? Que é nos 3 I-States, que eles chamam, que é Iowa, Illinois e Indiana, onde a gente está com essas visitas e conversas com os produtores agora já nessas demos que a gente está rodando. Esses caras, eles não têm o desafio de irrigar, eles têm o desafio de drenar. Esses caras têm um horizonte A dessa altura. Preto, mas preto, assim, de matéria orgânica. Nossa, E aí eu tava num produtor esses dias, ele tava me explicando. Cara, isso aqui, quando vieram para cá, isso aqui era tipo aqueles Camerun, aqueles matos, sabe? Era uma gramínea, né? Gigante. Sim. O que eles faziam? Eles cortavam e queimavam e tal, e para abrir, porque tinha índio, tinha isso, porque senão não tinha nem como enxergar o que estava acontecendo longe. E aquilo foi incorporando. Por isso que eles têm uma estrutura. E outra, historicamente, eu não sabia disso, ele me explicou, é um farm manager, um gestor, que é algo que não tem tanto aqui. Lá eles pegaram e ele disse, cara, a gente tinha que colocar muito adubo porque era uma forma de comprar um estoque para bater imposto. Entendeu? Como tem uma questão de input, entrada e saída e paga o imposto sobre ganho, falou, cara, Eu baixava minha vamos botar né, nutriente aqui. Claro que numa época que não tinha tanto amostra de solo, não tinha nada dessa estrutura de hoje. Então os caras não sabiam o que estavam metendo lá. Então você tem uns... Claro, estou falando dessa região lá que é Corn Belt, Soybean Belt. Você tem na região mais ao sul, você tem outra estrutura de agricultura. Você tem muito nas coasts ali, você tem mais a parte de specialty crops, frutas, mesmo lá subindo mais para a região lá de Nova York, interior, claro. Você tem bastante dessa questão de frutas, vegetais e tal, HF, né? Região mais fria, né? Mais fria, no miolo ali no meio. Tô dando bem generalista, tá? Você tem ali principalmente... o pessoal tem as culturas que lá em cima, que para nós são importantes, eles usam como secundária. Então tem cana, mas tem muito de algodão e muito o amendoim. E eles usam soja e milho como cultura secundária, rotação, que é o contrário lá de cima. Lá é a cultura principal. É soja e milho. E é lindo, assim, ó. Eu tenho feito muita reunião e para tudo que é lado lá. Cara, agora todos... Claro que eles gradeiam, eles aplicam, eles injetam o nitrogênio via amônia direto no solo. Então é um negócio completamente diferente, né? Umas coisas muito loucas, porque o plantio direto surgiu nos Estados Unidos por causa dos problemas de erosão eólica que eles tinham lá, né? Exatamente. Uma coisa muito louca. Tem muito isso, sabe? Agora, essa semana passada, lá próximo de onde a gente tá, cara, deu um acidente enorme. Morreram 6 pessoas e agora eu não lembro o número, mas é um horror de carros que engavetaram por causa disso. Dá aquelas tempestades de vento, como tá, né, seco e levanta aquilo ali e deu uma tempestade de areia, né? Tipo uma tempestade de areia. Mas qual que é a relação que eu tenho assim de um comparativo? O americano, ele é mais, como o termo é aquele data-driven, ele é mais orientado a dados. Tá? Se a gente pegar o brasileiro ele é muito bom de improviso, de ajuste. A gente diz que é o jeitinho, mas é aquela capacidade de, cara, se não dá por aqui, vai por ali, a gente dá um jeito. Porque a gente foi criado nisso, né? Num ambiente um pouco mais difícil e tal. E aí você, cara, não deu por aqui, vou por aqui, vou por aqui, vou por aqui. Tá. O americano, ele é muito mais processual. Ele gosta mais nos frameworks, como chamam, né? Da metodologia. E para isso funcionar, tem que ter dados. Então, por isso que a agricultura de precisão, lá não é que nem aqui que teve uns produtores, pioneiros. Todo produtor lá, ele tem um nível de adoção de Precision Ag. Claro, mas estou falando na região que eu estou, né? Faço o disclaimer, porque senão o pessoal, mas eu tive lá no Arkansas. Lá não tem. Mas é cultural do americano. O americano tu vai Isso é cultural. O futebol, o cara te dá toda a estatística. Vai olhar o basquete, o cara te dá toda a estatística. Para tudo. O poker tem todas as probabilidades. Não, escola. Tu vai olhar a escola... Ele vai te trazer uns scores da número de alunos pela meta, pelo GPA, que é a média deles lá de pontuação. Tal. Tudo é assim. Então, claro que, como eles são no assim... business, no negócio, como é que tu não vai ter isso? É isso aí. Então, eles são muito orientados a dados. Então, o Precision Ag veio, a agricultura de precisão, e eles adotaram direto. Isso trouxe mais dados. Então, o digital está vindo com mais uma camada. Então, eu vejo essa... Vamos dizer assim, essa cama mais preparada. Óbvio que eles estão num outro cenário, eles estão num cenário também de mudanças como a gente está tendo aqui, que é custo alto, gestão desse custo. Com isso, algumas famílias ou produtores que não fizeram a sucessão, eles acabam abandonando a propriedade. Tá, mas abandonando como? Eles terceirizam a gestão ou vendem.
Então tem muitos lá, o que chamam de farm managers, né? São empresas que assumem toda a propriedade. Tudo. O cara faz compra de insumo, toda a parte agronômica, toda a parte contábil, toda a parte financeira. Não é um arrendamento. Não é o... Ele contrata um gestor profissional do negócio. Uma empresa que faz, os caras têm as caminhonetes, tudo, as F-150, aquelas Ram, tudo adesivada. Eles têm prédios em determinados locais com estrutura de... O cara faz o pagamento do imposto para ele faz a venda do grão, ele faz a compra do insumo. Então, assim, ó, e aí esses caras, muitas vezes, eles são hoje médicos, advogados, entendeu? Estão noutra vibe. E alguém tá tocando um negócio pra eles lá. Isso. Então, isso acontece bastante, que eles chamam muito também de fazendas comerciais, tá? Tem muita gente, diz que o Bill Gates é um dos principais compradores e ele compra e ele põe nessas farm managers aí. Só que também tá acontecendo outra coisa, que como tá ficando mais gerenciável as propriedades pela questão do digital, também está tendo jovens que antes não ficavam, porque era muito trabalhoso e tal, eles estão ficando na propriedade. Só que esses caras querem usar a tecnologia, porque eles nasceram com isso. E até um produtor me falou, que eu achei interessante, porque ele falou assim, cara, o que era o trabalho o que era o hobby desses produtores aí mais antigos? Farming, ele dizia, né? Ou seja, é fazenda. Fazer gradagem, fazer... É isso. Todo. Tá, mas não é época de gradear. Cara, vou fazer outra coisa. Eu vou repassar o não sei o quê, eu vou catar formigueiro, eu vou não sei o quê. Ele vai nas máquinas. Eu vou dar uma olhada, eu vou limpar a terceira vez as máquinas, eu vou lubrificar de novo. Alguma coisa ele vai fazer. Porque a vida dele é aquilo, ele foi criado aquilo. O que essa geração nova tá querendo? Cara, não, só um pouquinho, cara. Agora eu quero esquiar em Aspen. Não, final de semana eu tô pegando um avião aqui, ainda mais lá, né? Que tem uma estrutura de distribuição, de logística, de aeroportos e tal. Não, eu quero ir para Nova York final de semana. Ô, meu primo tá fazendo o casamento dele lá não sei aonde. Tá, mas só um pouquinho. Para eu fazer isso, posso usar tecnologia e eu acompanho tudo de longe. Então isso tá acelerando por dois lados, tá? O lado dos farm managers, que são necessariamente tem que gerenciar, e já são gestores, então as plataformas estão se conectando. Então, por isso a dor deles de conexão, de conectividade. Não conectividade de estar lá no meio e ter acesso à internet, né? Mas de conectar, de interconexão entre as plataformas. As tecnologias. Tá bem maior. E querendo ou não, vem um pouco... É quase... Vou dizer que é uma visão do futuro, mas essa dor também vai chegar pra cá. Já tá chegando um pouco, mas vai chegar pra cá, com essa geração que tá assumindo as fazendas e... Não, ela já tá. Também tá com essa necessidade também. O cara não quer mais passar o final de semana na fazenda. Não tem como, né? São Paulo. Exato. Não tem como. A gente conversava outro dia com um cliente, assim, e era familiar. Disse, mas ele gosta de fazer festa, meu filho e tal. E aí, quem é que vai lá arrancar o espinho do campo e tal. Não vai ser ele. Vai ser um drone daqui a um dia. Não é ele, o cara tá certo. O cara quer parar também, quer aproveitar, tu construiu, o cara quer ter um momento, né? Quer ter essa outra parte. E como é que é assim, cara? A gente tem esse complexo de vira-lata, né? Que a gente fala sempre. Aí tu chega lá, um brasileiro que tá levando uma tecnologia super de ponta para colocar nos caras. Tem alguma restrição? Tem alguma coisa, tem um choque, não, esse cara é brasileiro, bota ele pro lado ou não, estamos de porta aberta. Porque a gente, quando vem alguém de fora pra cá, vem um americano, abre a porta, pente vermelho, chegou o rei aqui, né? Como é que tu sente alguma coisa lá? Como é que tá sendo esses primeiros passos, vamos dizer assim, né? Nos Estados Unidos. Eu quero só separar o agro, no sentido da atuação no agro lá na ponta mesmo, com o produtor e tal, e fazer negócio nos Estados Unidos. Sim, porque a gente faz, né? O Brasil faz isso há muito tempo, não é? Isso. Óbvio. Não, mas pela minha experiência, assim, eu já tive em outros projetos e outras interações negócios com americanos, né? Reuniões e projetos conjuntos e tal. Quando você está falando de qualquer negócio, é um pouco diferente, tá? Agora, eu trago o nosso background em agro. O agro, o Brasil é respeitado pelo agro. Então isso é muito forte. Outra coisa, o interior, ele é um pouco diferente das grandes capitais. Então o que eu posso trazer agora, depois de algum tempo já nesse vai e vem, iniciando o processo lá e tal? Eles são extremamente receptivos para aquilo que faz sentido para o desenvolvimento da realidade deles também. Que a gente também deveria ser. Porque o cara vem com uma porcaria, a gente, vem que é ótimo. Não pode ser assim, né? A gente tem que, cara, o troço é bom para nós? Faz sentido? Vamos validar. Então eu vejo assim, eles são receptivos para aquilo que faz sentido.
desenvolver o negócio deles, desenvolver o ambiente deles, a comunidade, eles são muito orientados. Aquele negócio de botar, né, a bandeira lá e tal, é porque realmente é isso, né? O cara diz, mas o americano é egoísta. Cara, ele é egoísta no sentido... Porque pensa o seguinte, ó, se tu pegar numa família e dizer assim, cara, minha família vai ser tudo pela família. A família é o principal, a gente tem que se defender, não interessa. Querendo ou não, tu tá dizendo que a família vem em primeiro lugar em relação aos outros. Então, em algum momento, alguém pode dizer, cara, o fulaninho lá é muito egoísta. Porque lá ele, deu um trancão antes, porque ele não podia perder o jogo. Não, cara, minha família que ganha. E aqui sou eu. Então, eles têm essa questão de competitividade desde pequenos. E isso, óbvio, em todas as áreas. Então, na área do agro, na área de business e tal. Então, eu não tenho essa visão na média, tá? Tem um que outro que às vezes tu diz, o que esse cara quer e tal, o que esses caras estão... Dúvida, mas será que funciona? Como é que é lá? Sabe? Agora, a geração mais nova, o que eu tô sentindo assim, ó, o cara mais velho é mais cético e a gente prova valor em cima de uma tecnologia que já está rodando no mercado e agora rodando os ensaios, né? A gente está com Purdue, Universidade de Illinois, a gente teve em North Dakota, não estamos ainda... Priorizamos os estados ali do Corn Belt e tal. Chega até lá, mas pegamos esses 3 I-States. Mas eles têm uma... Assim, eu não posso reclamar, cara. Eles estão sendo extremamente receptivos. Claro, a gente não está indo lá para vender miçanga. A gente está com uma tecnologia, a gente vai contratar gente lá. Nós temos 5 pessoas já no nosso plano de negócio para contratar nesses primeiros 18 meses que começaram esse ano. Então, assim, a gente está indo lá para gerar negócio, para desenvolver negócio, gerar emprego e, óbvio, desenvolver, né, os produtores. Isso está atrelado à segurança de alimentação, está atrelado à questão de sustentabilidade. Então, assim, legal. Algum que outro fica, o que esses caras estão aqui? Mas, no geral, pode... Inclusive, sotaque, sabe? Que é uma... Eu sempre comecei a falar inglês muito jovem, tal, estudar inglês e tal, mas eu sempre me cobrei muito pelo accent, pelo sotaque, pelo acento, né? Putz, cara, tem que ser perfeito e tal. Eles adoram, eles, não, mantém teu acento, tá ótimo, cara, é muito legal. Aqui para nós é ótimo, porque a gente gosta do acento, entendeu? Então até isso que era, claro, eles falam, eu preciso te entender. Sim. Se você não consegue falar inglês, isso é uma barreira, tá? Eles não vão falar outra coisa. É inglês. Ou você fala inglês ou você fala inglês. A gente está no desafio na empresa agora, investindo para o pessoal ter curso de inglês e tal, porque em poucos meses, já tem muita reunião em inglês, por causa dos parceiros de lá e tal, mas em poucos meses nós vamos ter um time misto. E tu sabe aquilo, se entrar um americano aqui, a gente vai começar a falar inglês. Porque não... Sim, ele não é ele que vai falar... Ele não é ele que vai falar português. Um que outro que fala, mas mesmo assim eles vão falar algumas palavras e não são fluentes. Fica mais fácil virar para o inglês e... Mas eu tenho sentido positivo. Receptividade. E a hora que você chegou aqui, estava falando que vocês estão agora numa fase de captar investimentos, de farms crescer, expansão toda. E eu queria que você falasse não sobre a parte específica de captar investimentos, mas sobre o processo de captar. Porque esse é uma das grandes dores que eu vejo assim das startups, quem está começando, mostrar valor, sentido. Como é que funciona todo esse processo? Como é que vocês montaram isso? Você falou um montante, né, que vocês têm pretensão de captar e tal. Isso está montado no plano de negócio. Fala um pouco desses bastidores aí, como é que vocês pensam e como é que são as estratégias de captar. Eu te vi no South Summit aqui também, né? Foi muito legal a tua fala ali e tudo. Legal. Um pouco dessa parte de captação. Como é que funciona o mercado do startups, do mercado de inovação, pensando em o que é chamado startup. Primeiro, o que é startup, né? Pode ter gente que está nos ouvindo. O que é startup? Startup, digamos, os conceitos podem variar um pouquinho, mas, em geral, são empresas jovens. Mas o que é jovem? 1, 2 anos? Não, são empresas jovens que estão desenvolvendo um modelo de negócio, um produto novo. Ela pode ter 5, 6, 7, 8 anos? Pode, mas uma startup não tem 20 anos. Então, é uma empresa jovem. É uma empresa que está provando e validando. Não adianta enfeitar a nega, né? Pegar uma D20 e botar um cabelinho novo nela aí que não vai virar startup. Não. Então, assim, por quê? Até porque ela já vai estar faturando. Porque não é aquela coisa assim, então se startup é chique. Cara, não é todo mundo que tem estômago para estar em startup. Porque startup tu ganha muito menos que o mercado. Tu tem que trabalhar muito mais, tu tem instabilidade o tempo inteiro, porque tu tá o tempo inteiro correndo contra a máquina. A empresa ela é diferente a cada 3 meses. Porque ela está aumentando o time, o processo está mudando, uma coisa... E é engraçado assim, tu entrou numa multinacional, numa empresa tradicional, numa consultora, o que for. Tu entrou naquela posição, cara, vai crescer, mas vai crescer, né? Tu tem toda a escada já montada, tu vai começar aqui, tu vai pra lá. E tu consegue acompanhar o crescimento.
ali a gente está falando de um ano para o outro dobrar o time. Que é o desafio do growth, né? Que todo mundo fala, né? Que é o desafio do growth. Se tu pegar de Farms de 2019, começando o ano não tinha ninguém. Só tava eu, o Balardim e um terceirizado de programação. Em 2020, nós tínhamos 5 para 6 pessoas. 2021, nós tínhamos 15, 16 pessoas. 2022, nós tínhamos quase 30 pessoas. Entendeu? É. E agora, entendeu? É outra estrutura completamente diferente. Então tu tá abrindo as áreas, aí depois tu tem o desafio de ter que... Putz, o cara... Não tem ninguém, quase aquela ideia. Não tem ninguém servindo água aqui. Então você, qualquer um que venha servir água, tá bom. Aí chega um momento, cara, não é qualquer um. Já tem que ter processo de água, porque não tem mais 2 podcasts, são 130 salas rodando ao mesmo tempo. Tem que ter uma infraestrutura de água, de servir, de lavar copo e tal. Então tu tem que subir a régua. Aí o cara, pô, mas agora o Joãozinho não serve mais, cara? Cara, o Joãozinho, o negócio tá crescendo. Pode ser que o Joãozinho tenha que ser realocado. Mas se o Joãozinho achar que vai ter que funcionar o mesmo jeito a Bangu que ele pegava no pote lá, não dá. Então, startup é uma empresa jovem, que normalmente está trazendo alguma solução que está atrelada à tecnologia, ou tecnologia ou biotecnologia. Biotecnologia também, então pode ser, mas muito em cima do tecnologia digital, tá? Então tem muito disso. E que está em amplo e acelerado crescimento. Isso é normal. Então, é turbulência o tempo inteiro, porque o tempo inteiro o negócio está mudando. Então, isso é startup. E aí também tem outro elemento, que é o seguinte, ó, quando você montou a empresa, você visa o lucro, né? Todas as empresas visam lucro. No caso da startup, você também visa o lucro, mas você, em curto prazo, sacrifica o lucro em detrimento de crescimento e inovação. Então, por exemplo, você montou a empresa, vamos pegar um paralelo assim, montei uma empresa, pode ser uma consultoria, qualquer coisa, uma empresa normal, dessas que não é startup, tá? Montou, o que você faz? Você, né, começa a prestar o serviço, você está desenvolvendo faturamento e tal, e você se paga com aquilo, distribui lucro e tal, e vai tocando ficha. Aí você diz, cara, eu preciso ter mais gente, eu preciso ampliar meu serviço. Não, ok, para fazer isso eu vou fazendo a coisa acontecer, abro um pouco, vou fazendo aqui, papai, e tu vai indo, né? Ah, não, vou pegar um dinheiro no banco, só se tá mal, normalmente, né? O brasileiro, putz, cara, não vou pegar um dinheiro no banco. Ah, não, tudo bem, se eu vou financiar uma indústria, até vai, mas no geral, você reinveste parte do que você está gerando. No caso da startup, o formato é um pouquinho diferente, porque a curva tem que ser mais rápida. Então você diz assim, cara, quanto nós estamos crescendo ao ano? Ah, 15% ao ano. Tá bom, pô, não é ruim, né? 15% ano após ano, cara, é um número bom, né? 15% é um baita número. Muito acima da inflação e tal. Ah, então tá bom. Uma startup que é 100, 200 vezes ao ano. Aí tu diz, tá, mas só um pouquinho, como é que nós vamos crescer 100, 200 vezes ao ano? Você vai precisar ter gente que o teu momento de faturamento e resultado não consegue bancar. Você vai precisar ter custos de, sei lá, pesquisa, viagens, negócios, tarará, que você não consegue bancar só com o retorno ainda do mercado. Então, o que você faz? Você entra num modelo de fundraising, de captação de recursos. Então, você pode buscar isso no início com um anjo, investidor anjo, que entra... Aí tem o termo, né, que o pessoal deve ouvir falar de smart money. O que é o smart? Smart é inteligente em inglês, money é dinheiro. Então, é o dinheiro com inteligência. Então, eu vou lá e digo assim, pô, o cara lá vai ser meu investidor anjo. O que é o investidor anjo? Vai me dar um smart money. Ele vai me dar um dinheiro que eu vou precisar, mas ele vai estar à disposição para me ajudar a fazer a máquina. Então, empresas jovens, chamadas early stage, né, estágios iniciais, elas são empresas que usam muito o anjo. Depois você começa a ter outros tipos de investimento e depois vai pré-seed, que é semente, né? Seed, depois vai lá para o Series A, Series B, Series C, que são rodadas de investimento. O que é a rodada de investimento? Nada mais é do que você está vendendo um pedaço da empresa. Então, é como se você tivesse uma pizza e você diz assim, cara, somos nós 3 aqui os donos da pizza. Cara, tá aqui a pizza. Nós temos 1/3 cada um da pizza. Estamos felizes? Ah, estamos. Vamos fazer esse negócio crescer? Vamos. Cara, daqui a 5 anos, que tamanho essa brotinho tá? Tá numa média. Pô, cara, mas é pouco. Precisamos crescer mais. O que nós vamos fazer? Vem cá, e se nós vendermos 10% dessa pizza? Ah, mas daí vai diminuir o tamanho das nossas fatias. Vai. Só que daqui a 3 anos, 5 anos, essa pizza tá 2 vezes essa mesa. Entendeu? Aí entra aquela questão que os caras falam, o que tu quer ser? Dono da brotinho sozinho ou com 2, 3 sócios? Ou você quer ter 3 fatias do negócio do tamanho de São Paulo? Então, o conceito é esse. Você compra, na verdade, você compra a aceleração do negócio, crescimento do negócio a partir da venda de
equity, né? São ações, são parte do negócio. O que a gente vê muito, né? E para alguns esse tema é novo, startup. Ainda se ouve falar muito de startup, mas essa aula que tu está dando, clareando isso aí, né? Cheguei dizendo como são, né? Tu passou por todos esses estágios, né? A gente vê muita coisa que diz, cara, isso não resolve nada, aquilo que a gente falou de resolver o problema ou não, não vai a lugar nenhum. O cara fez uma startup porque ele quer vender. Então ele fez porque ele vai vender, vai ficar milionário e ele vai se aposentar. Ele, né, eu vou fazer esse negocião aqui, vendo esse negócio, vou achar um software ali, um PPT, como a gente fala, vendo esse PPT em um ano, me aposento e... Cara, e a realidade não é essa. Mudou. É que isso veio porque aconteceu um período que era assim, Bruno. Tinha um período, e aí a gente tinha um período que com muito dinheiro disponível, teve um boom inicial de algumas soluções, né, digitais e tal, que os caras chegaram e vieram. Cara, eu tô com uma ideia, porque era um período muito iniciante, muito incipiente, que eles chegaram, cara, tô com uma ideia disso aqui, papapá, num PowerPoint. E aí os caras olharam e falaram, cara, mas isso aí... E aí quando veio o negócio começou a decolar. E aí daqui a pouco apareceu outro negócio. E o cara, opa, vou botar um dinheiro. E o negócio deu uma boa crescida. Então criou-se, né, um ciclo de prosperidade nesse sentido. Mas está completamente diferente. Inclusive, a gente está num momento de, entre aspas, crise de fundraising. Onde a gente está fechando o ciclo, né, o cerco, e está muito mais difícil de captar. Claro, empresa boa, empresa que tem futuro, que está crescendo, tem espaço. Tu tem que comprovar que... Mas não é que nem antigamente, que tu ia lá, tomava um uísque com um cara, apresentava 3 PowerPoint e o cara botava 5 milhões. Os Estados Unidos têm muito mais recurso que aqui, então o nosso... E assim, da água para o vinho que a gente melhorou, né? O ecossistema. Eu participei agora na semana passada, eu acho, online, de um bate-papo também muito legal, com uma iniciativa da URI, junto com o Sicredi, chamado Small Farm Hub. Que eu achei muito legal, assim, focado ao pequeno produtor e tal, online também, conteúdo. É um ecossistema. Tá, mas lá é para startup? Não, lá é para levar a informação, mas também levar a startup, mas não é um hub que investe em startup. Mas esses também já existem. Mas também existem fundos que estão se desenvolvendo para pegar... Sim, então é um ecossistema, sabe? Você tem aqui o celeiro, você tem, né? Então tem essas coisas que estão ajudando. Vários do agro mesmo, específicos. Vários. Bom, o AgTech Garage, a gente participou de vários projetos lá. Então isso, pegando, por exemplo, o período que eu montei empresa do zero, você não tinha ajuda de nada. Hoje tá... Você tem eventos como esses. A gente ganhou no Agro Nordeste Digital, agora no ano passado, ganhamos primeiro lugar. Sabe? Isso gera uma divulgação, gera espaço. Em alguns casos você tem, inclusive, algum recurso que vem e tal. Mentoria, muita mentoria. E vai validando a tua caminhada, a tua jornada. Diz, cara, tô no caminho certo, tá vindo aqui, ajusta aqui, ajusta. E eles ajudam. Vai tendo feedback de como é que tu tá fazendo Isso aí. E em relação aos investimentos e o pessoal que coloca dinheiro... eu vi muitas vezes as startups falando, no Brasil é um pouco complicado, porque os caras querem uma boa parte para poder dar o dinheiro, e como é que tá um pouco dessa relação? Hoje tá mais organizado também? É o que eu falei do ecossistema, né? O ecossistema tá ficando mais maduro. A gente ainda tem, óbvio, uma diferença enorme em relação comparado ao mercado americano. Sim. E assim, a gente dá para entrar lá nos detalhes, em questões que a gente ficaria 2 horas só falando disso, mas no geral, a gente tem uma capacidade lá de você buscar mais recurso com um percentual menor, porque os valuations... O que é o valuation? É o valor da startup. A startup ela está a cada ano mudando de valor. Então é diferente de você dizer assim, cara, tem empresa, quanto que ela vale? Vale X. Daqui a 10 anos, vale um pouquinho mais, né? Vale um pouco mais, porque o faturamento... Não, startup não, ela tá multiplicando... Então, sim, o mercado americano ele é mais desenvolvido, o mercado americano é mais maduro, por exemplo, você vai trazer alguém para trabalhar na tua empresa, o que é muito comum? Você trabalhar com Stock Option Plan. Então você chega e diz assim, vem trabalhar com a gente, só que eu vou te dar ações, porque eu não consigo te pagar 20 mil que o mercado paga, eu vou começar a te pagar 5. Aí o cara fala, mas cara é louco, eu não vou ganhar por 5. Tá, então tá bom, então tu não tem o perfil. E tu? Não, eu topo por 5. Vou ajudar a fazer esse negócio. Aí vem correr a corrida comigo, vem correr a carreira aqui. Vem correr a corrida comigo e tu vai ter direito a ações no formato chamado vesting, onde a pessoa sai vestindo, né? Ou seja, ela vai pegando esse percentual, é como se ela fosse vestindo aquilo e ganhando aquele direito. Então, para proteger o investidor, proteger os founders e tal, mas ele vai pegando e vai vestindo e, cara, em 5 anos... ele deixou de ganhar 500 mil pelo que ele ganhou em 5 anos e o que ele poderia ganhar no mercado. Sim, mas ele tem em ações 5 milhões, 15 milhões. Porque o percentual 1% lá de uma ação, ou uma ação inteira, ele está multiplicando 3, 4 a cada ano. Mas isso para mim, sabe,
mexe muito, porque assim, tu falou do modelo que tu foste criado, né, pelo teu pai, do jeito que ele trouxe, as coisas que... E aí eu a todo momento faço um recorte. Foi criado um sistema super tradicional, da fronteira, de Quaraí, em que o cara é o dono, é o sistema patriarcal, é o patrão, o peão, o funcionário, esse é um modelo mental. Esse o modelo mais tradicional. Tradicional. A minha realidade foi essa, com um modelo mental. Então, sempre o que veio para mim, o que foi passado e todo, quem é o dono? Quem é que manda? E o cara que manda, ele tá te explorando, ele tá... Às vezes, muitas vezes assim, isso, né? eu sou o dono, eu tenho que ter a função de dono, eu tenho coisas que eu não faço porque eu sou o dono, eu não sirvo água, se eu sou o dono, jamais. Sim. É uma ofensa para mim, tem que servir água, eu sou o dono do negócio. Sim. E todos esses modelos, e é um pouco do modelo do Sul, né? A gente tá fazendo aqui, óbvio que isso já mudou, acho que isso vem um ensinamento absurdo das startups, do que a gente tá vivendo agora, de outros modelos cara, vamos fazer uma parceria. Tu faz uma parte, eu faço tudo. Não, antes eu tinha que ser dono, então eu não vou fazer. Porque se eu for te contratar para fazer a parte de marketing, tu vai ganhar muito. Então eu vou contratar alguém que vai ser meu empregado, vou botar esse cara aqui, esse cara vai fazer para mim. E a gente foi criando isso, aí tu cresce 5, tu cresce 6, tu não cresce. É uma nova forma de dizer assim, cara, o que tu é bom fazer? Tu é bom na parte técnica? Vem para a parte técnica e faz. Tu vai ter 10% desse negócio, tu vai ter 20%. Tu vai... ir agregando e dizer, no final, a nossa pizza brotinho virou uma pizza família. É isso aí. Ou senão eu passo sempre comendo a pizza brotinho, mas eu sou o dono da pizza brotinho, né, cara? É isso. Cara, é uma mudança muito grande na forma de fazer negócio. Mudança de mentalidade. Mudança de mentalidade. É o mindset que os caras gostam, né? Debocham dos coaches, né? E tal. Mas é o termo que em inglês, né? O mindset é mentalidade. Então, isso. Isso e a gente, né, trazendo pro que a gente vive muito do dia a dia da relação... a gente trabalha com produtores rurais, aí tem o cara que arrenda, e o cara lá é pecuarista, ele arrenda pro agricultor, né? Vamos fazer isso, é o clássico. Cara, eu quero que o agricultor se rale aqui, porque eu tô ganhando aqui, o cara tá lá, o cara é agricultor, quer que o pecuarista... Cara, os caras estão se matando dentro do mesmo negócio. Porque poderia ser a parceria mesmo, e os caras estarem indo tudo pra frente. Todo mundo crescer junto, eu te pago mais arrendamento, eu adubo mais a tua terra é melhor, eu tenho mais, eu te deixo mais área, eu saio... É o batido, história do ganha-ganha, mas é uma mudança de mentalidade que ela tá sendo empurrada, né? A gente já dá pra ver que ela tá... o mercado tá engolindo. O tsunami tá vindo. O tsunami tá vindo, e aí começam elementos que por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem o ponto desse comportamento, que para eles lá, como eles são muito mais data-driven, eles tiram essa discussão de que aqui sabe, por exemplo, briga clássica, arrendou, que não é no caso da pecuária, mas vamos pegar agricultor para agricultor lá. Cara, qual adubação? Vai ficar explorando, vai ficar tirando adubo da minha terra, o cara não tá adubando direito e tal. Cara, lá é tudo óbvio que o cara vai fazer, tá tudo em contrato e tal. E aí tu consegue, é um pouco da mentalidade. Eu acho que a gente tá evoluindo um pouco, mas a gente tem muito isso. Eu não sei se foi colonização, cara, não sei. Mas a gente tem muito isso no Brasil e, né, no Sul, óbvio, também, que é essa questão do ganha eu e... Tem que ganhar nós dois, eu e meu sócio, entendeu? E tem muito isso, né? O cara, vamos tentar e tal. Mas assim, as informações elas estão cada vez ficando mais claras. O dado está mais claro. E aí com isso fica mais difícil tu enrolar. O produtor é aquele que antigamente ficava na mão do cara que estava empurrando o produto, que estava dizendo faz isso, faz aquilo. Hoje ele consegue ter informação, ele tem consultorias ajudando, ele tem acesso a conteúdo, ele tem tem informação. Antigamente ele ficava perdido no meio do mato lá, virava ignorante. Não, mas tem que ir no evento. Mas eu vou sair daqui para ir na convenção de soja lá, que eu não faz sentido. Hoje não, ele está ali, está assistindo esse podcast, está assistindo outros, né, vindo outros conteúdos. Então mudou, né? Esse mercado mudou. Legal. Vamos encaminhando pro final, estamos meio... O papo tá bom, o negócio anda, né? Isso aqui é para 2, 3 horas, o cara ficar aqui, conversando, vai puxando. Aprendendo um espetáculo aqui, muito bom. Queria agradecer, Chequim, pela tua disponibilidade, a gente sabe da tua agenda corrida, né? A gente conversou um pouco para você conseguir vir aqui, veio de outras reuniões, não sei se nem se almoçou para vir para cá com a gente, não almoçou, né? Te agradecer imensamente pela tua disponibilidade, pela aula que você deu aqui, pela conversa boa. Obrigado mesmo e te desejar toda a sorte do mundo aí com a DigiFarms e todos os negócios. A gente acabou nem falando tanto da Elevagro, né, que é a tua outra plataforma mais voltada para educação no agro. E obrigado mesmo. Não, eu que agradeço, prazer. O Bruno, fomos colegas, né, contemporâneos lá. E era um pouco da minha bagunça lá de ter que fazer um monte de disciplina diferente. Então eu tenho colegas de
mais ou menos 2, 3 turmas ali, porque às vezes eu tinha que adiantar, às vezes eu tinha que atrasar e tal. Mas é um prazer, eu gosto muito de né, trazer o que a gente está fazendo e, de alguma forma, contribuir na jornada das outras pessoas. A gente aprende muito isso nessa jornada de startup, sabe? Que é de novo, né? Os caras vão dizer, o cara só fica falando termo em inglês lá, você acha americano. Não, é que os termos são em inglês e a gente acabou importando, que é o que eles chamam de give back. Não sei como traduzir isso, mas give back seria devolver, né? Mas é essa coisa de, cara, eu sou ajudado, eu tenho mentorias, as pessoas querem me ajudar, então eu tenho que fazer a minha parte para também devolver isso. Então, mentorar jovens, mentorar outras startups e tal. Então, muito obrigado, uma oportunidade imensa. Você falou da Elevagro, elevagro.com. Eu não estou no dia a dia na operação, mas sou um dos cofundadores, junto com o Balardim também, que é uma plataforma de conteúdo, como se fosse um Netflix, mas você paga uma assinatura e você tem cursos e conteúdos lá. Então é um conceito, mas também pode ser um assinante gratuito, tem um monte de conteúdo, também cursos, materiais técnicos, né? Tá muito, muito conectado com o nosso propósito de empoderar o produtor, de levar valor. Na DigiFarms a gente também tem a DigiFarms Academy, né? Que é uma iniciativa voltada à capacitação também dos produtores, porque, de novo, eu acho que o dinheiro ele vem na consequência, principalmente pelo crescimento do negócio, mas a gente está focado em levar valor, né, construir, nutrir as amizades, de alguma forma isso vai voltando, né, sempre. Então é um prazer. Isso. Deixa teus contatos também, né, LinkedIn, legal. Instagram, o que é mais fácil, o pessoal quiser te contatar, o pessoal que tá vendo aí. Legal. Bom, o meu sobrenome ele não é tão comum a forma de escrita, né, porque foi ajustado quando eu veio para cá, então tem alguma família no Paraná e tal, mas é só procurar Alexandre Chequim, C-H-E, que é de queijo I-M, acho que vai aparecer ali. Meu filho é filho, então por enquanto ele ainda está com 14 anos, não está dando problema, mas ele tem o mesmo nome que eu. Daqui uns dias vai ser, vou ter que me mandar, não, esse é eu. Esses dias uma menina, eu te adicionei lá, me aceita. Eu falei, não foi. Né? Era meu filho, né? Então eu estou no Instagram também, LinkedIn, Alexandre Chequim. Quem quiser seguir as redes lá, por favor, da DigiFarms, da Elevagro, então digifarms.com e elevagro.com também o site, mas tem um monte de Instagram, Facebook, LinkedIn, delas todas. Sim. E tem blog, que a gente está produzindo conteúdo e eu estou à disposição aí, um prazer enorme. Obrigado. Que bom que a gente conseguiu conciliar as agendas aí, fora a correria, mas sempre dá tempo, né? Que bom, cara. Agradecer mais uma vez, é uma oportunidade, sempre é uma baita oportunidade de conversar contigo, né? Acho que sem dúvida, tu tá fazendo o giving back, tá sempre devolvendo, é um cara que sempre foi fora da curva, é um prazerzaço mesmo estar conversando contigo. Traz sempre coisa nova, traz informação, é uma referência pra gente. A DigiFarms já é um sucesso, né, cara? Mas tenho certeza que vai ser mundial cada vez mais. A gente vai tá vendo, tá acompanhando isso aí. Velho, brigadão, sucesso cada vez mais na jornada. Foi um prazerzaço aí tá conversando contigo. Isso, e quando vier a Porto Alegre também, faz contato que a gente... Estamos ansiosos aí para agora ele vai para os Estados Unidos, ele vai parar de comer carne aí, né? Não é aquela... Quando vier para cá, a gente assa quando eu precisar de proteína, eu volto aqui. Não, mas eu vou só me mudar com a família final do ano, né? Então eu tô indo e voltando. Eu fico meio... Porque como tem as atividades lá e a gente está sendo acelerado lá, investido, tem essa demanda, mas eu tô entre lá e aqui. Graças a Deus o time crescendo, tem estrutura e gente para conseguir ajudar a gente nesse processo, porque senão não tem como focar, né? Então, construir time não tem como fazer isso. Tudo. Beleza. Tá obrigado. Agradecer também a todos vocês que estão com a gente até agora. Muito bom. Espero que vocês também tenham gostado tanto quanto a gente aqui de participar desse podcast. Lembrar todo mundo para se inscrever no nosso canal, também ative o sininho de notificações. A gente está aqui dentro do canal da CIA Brasil no YouTube, né? Então tem a playlist aqui do nosso podcast, tem outros episódios também, se vocês quiserem assistir, os cortes, fiquem bem à vontade lá, tem vários conteúdos bacanas. Também seguir a gente nas nossas redes sociais, Pé no Barro Podcast, no Instagram, Facebook, TikTok também e no Spotify. Beleza? Obrigado, um abraço e a gente se vê. Até mais. Até o próximo Pé no Barro Podcast. Valeu!